Está começando agora mais um episódio do Padocast, um podcast para nossa gente. Patrocínio Supermercado Super Paduano, Baby Mania, moda infantil e brinquedos, DNA Sistemas, Doutora Tabata Reis, cirurgiã dentista, Drogaria Cidade Nova, Micromed Informática, Pica-Pau Materiais de Construção e Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua e BX4 Consultoria e Marketing. Apoio de divulgação Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limites. Produção e apresentação de João Dias Júnior. Eu sou o João Dias Júnior, sou o host desse podcast e hoje eu estou recebendo aqui com muita honra uma pessoa que eu sou fã, que eu admiro há muito tempo e que finalmente consegui trazer. A agenda dele é complicada. Roberto é o Roberto da banca, né? Se falar Roberto de outro lugar, ninguém sabe onde é, né? Roberto da banca. Ô, Roberto, você conta pra mim, assim, o Roberto, ele é um cara que empreendeu em Pádua durante muitos anos, né? Ele tem uma história muito bacana de superação, uma história bacana, e durante muito tempo ele trouxe informação para essa cidade através das publicações, informação, conhecimento e entretenimento, né? Eu fui cliente, ainda tenho algumas publicações que eu comprei na sua banca, viu? Guardada lá com muito carinho, né? Ô, Roberto, como é que você chegou em Pádua? Roberto, só para a gente saber, ele tem uma coleção de fotos, e esse é o grande tema do nosso assunto aqui hoje, da nossa conversa, né? Ele tem uma coleção de fotos antigas da cidade, e um dos objetivos que a gente tem aqui no Padocast é justamente trazer a memória, né? Preservar a memória, guardar a memória da cidade, guardar a memória das pessoas, né? Ter esse registro para a gente perpetuar, não só para a gente ter quando a gente quer, né? Igual você me contou aqui, que eu vou sentar em frente à televisão e vou ver essas fotos, que é prazeroso, né? Mas também para as escolas, para as pessoas que querem pesquisar a nossa cidade. Roberto, quero agradecer demais você estar aqui hoje, viu? Obrigado da sua presença. É um prazer todo meu estar aqui e compartilhar aí um pouquinho do passado aí, da época de banca, né? Então eu me chamo Roberto Pinheiro Baixo, nasci em Talcara, entendeu? E vim aqui para Pádua aos 9 anos, trabalhar com meus irmãos. Que a minha mãe que era pioneira em Talcara com a banca de jornal. Uhum. Então lá em casa era sete crianças, 7 meninos, né? Então já era, então você já tinha uma tradição de jornal e Talcara, olha. Uhum. Aí com 9 anos, tinha outros irmãos mais velhos, as minhas irmãs mais novas, nós vinhamos para Pádua. Na época assim que o Fernando Abaquiel foi nomeado prefeito, pelo governador Faria Limas, nós viemos para Pádua. Nós saímos às 5 horas da manhã de Talcara, para a boca da ponte, para pagar uma carona. Porque tinha muita gente que morava em Talcara, trabalhava aqui em Pádua. Então a gente vinha para a boca da ponte para pagar uma carona, porque a gente vinha vender o jornal, a gente vinha primeiro, o caminhão passava para entregar o jornal, umas 8 horas, assim, o caminhão estava passando. Ele ia até Miracema e voltava para o Rio. Ele vinha do Rio entregando esses jornais. Então, às vezes, para a gente chegar mais cedo e ficar esperando, a gente vinha na frente. Então, às vezes, pegava carona e as 2 meninas, um menino junto, aí chegava aqui em Pádua. A gente esperava, que o ponto da gente sempre foi ali perto no bico da praça, na Praça Xavier, do lado do armazém do seu Dudu Xavier, Sim. que é o pai do seu Divaldo, que é avô do Ângelo Padilha, né? Uhum. Então a gente ficava naquele bico de praça, a gente sentava ali e ficava esperando. Botava um caixotinho, vendia jornal. Depois, com o tempo, mais para frente, foi uma luta assim, muito grande para conseguir botar essa banca, porque nessa época que a gente vendia jornal, era só a gente que vendia jornal e um pessoal que tinha na rua ali perto do Michel Mansur, ali, onde tinha material de construção, na casa do Michel, que tinha
uma lojinha ali, mas a mulher morava em Miratema. Então ela não chegava cedo, chegava a hora que queria, para abrir, para vender o jornal do pessoal, né? E a gente já rodava a cidade. Entendeu? Cada menino rodava para um lado, Você rodava tinha para que outro. idade, mais ou menos? Quando eu vim para aqui, eu tinha 9 anos. 9 9 anos? anos. Minha irmã tinha. Eu tinha uma irmã que tinha 8 e a outra tinha 7. O outro menino era mais velho que eu. E você vinha como jornaleiro. A gente vinha, a gente chegava aqui, ficava as duas meninas ali, sentadas ali, vendendo um jornalzinho ali, e eu, os outros dois, um rodava para um lado, um rodava para o outro, porque padre naquele tempo era pequenininho. Que ano foi que Tudo você era falou? descalçado, da Santa Mônica para cima quase não tinha nada, padre era miudinho, não tinha rodoviária. Então, isso é bem antigo. Isso era A quando? rodoviária foi depois que nós chegamos aqui em Padre para trabalhar, um ano depois que surgiu a rodoviária, no governo do Fernando Fernando Lavaquiel. Lavaquial, né? Aquela sapau ali era um caixotinho de madeira que tinha ali, era pequenininho, não tinha nada, aquela parte do morro ali. É aquela história. Quando chegou tudo era mato aqui ainda. Padre era pequenininho. Cara, então é bem no chegamos aqui em início. 78. 78. Em 78 que nós chegamos para aqui para trabalhar. Em 79 nós botamos a banca. Passou alguns meses, deu enchente em 79. É verdade. Tem um monte de foto. É verdade. Teve aquela enchente de 79. Não tinha nem um nome direito. Tinha botado a banquinha ali. Foi uma luta para conseguir, Fernando Lavaquiel. Porque para conseguir botar essa banca ali, meu irmão, teve que o senhor Dodô Xavier pedir, o senhor Oswaldo Lessa, o doutor Ivan Perlingeiro, doutor Ariosto Perlingeiro, que trabalhava na prefeitura, morava em Beribé. Esse pessoal conhecia a nossa família lá em Itaucara, porque o doutor Ivan era casado com uma moça lá em Itaucara, conhece muito a minha família. Ela, a mulher do doutor Ivan, lembra de quando eu era miudinho, mas, entendeu? Então deu aquelas forças assim, doutor Ivan, para pedir o Fernando, para deixar botar uma barraquinha ali, para a gente vender o jornal, aí bichinho. O Roberto ele é tão histórico, né, que até as pessoas que influenciaram na vida dele são pessoas históricas dentro do município, né? Então isso é muito bacana você falar desses nomes, né, que a nova geração não conhece. Eu também alguns eu não conheci, mas eu conheço de nome e a importância deles dentro do município. E a gente nota um negócio interessante, né? Você com certeza é uma pessoa muito querida e muito esforçada, né? Você e seus irmãos, porque senão acho que ninguém daria crédito e falar, deixa esse pessoal então, por aí. Um fato muito engraçado, João. Nessa época, que a gente, aí já foi uns anos mais para frente, um pouquinho, acredito que foi em 83, mais ou menos, acho que foi isso em 83, um belo dia, a gente estava ali, estava eu, meu irmão e o outro meu irmão, os outros dois irmãos meus, ali no bar do senhor Oswaldo Lessa, e que a gente era assim, a gente não almoçava, a gente vinha cedo, a gente não almoçava, a gente ficava aqui até umas 4 horas da tarde, vendia o jornal que tinha para vender, ficava ali, e ia embora para Itaucara, lá para o trilho pegar uma carona para ir para Itaucara, porque o custo, o lucro era muito pequeno, e a despesa para nós tudo ficava pesado. Aí um fato interessante, assim, que a gente, na hora do almoço, a gente ia ali na padaria São Félix, que era o seu Salvador, o pai do seu Ailton, naquela época, que era o dono da padaria. A gente comprava uma bisnaga grandona, comprava 200 gramas de mortandela, e o senhor Oswaldo deixava a gente sentar lá, dentro do bar, na saidinha que tinha ali perto da cozinha, numa mesa de grupo, para a gente fazer nosso lanche. A gente comprava um Guaraná, que naquela época era o tipo Toby, que vinha na casa de coisa, e o nosso almoço era aquele ali. Muito tempo fazendo isso, um belo dia, chegou lá no bar do senhor Oswaldo Lessa, o seu Manuel Rezende, dono do eletrodoméstico, que tinha um cara grandão, e conhecia a gente, porque a gente mora, meu pai ainda mora nessa mesma rua, até hoje, vai ter 70 anos que mora nessa mesma rua, não existe mais a loja Maranhão. Mas o senhor Manuel Rezende conhecia nós desde que nascemos. Aí ele viu a gente comendo pão com mortandela ali, chegou para o senhor Oswaldo Lessa e falou: senhor Oswaldo Lessa, essas crianças tudo moram na minha rua, com essas crianças tudo. Com essas crianças tudo, pai, mãe, tudo. Aí conversou com o senhor Oswaldo Lessa, o senhor Oswaldo Lessa, aí ele perguntou para o meu irmão mais velho, que eu estava do lado, por que a gente não almoçava, tá comendo? E meu irmão estava contando. Porque para a gente vir para lá, tem que ficar aqui para a gente fazer almoçar todo mundo, fica caro. A gente vendia só jornal nessa época, a gente não vendia revista. Depois que conseguimos botar a banca,
que nós começamos a ter revista para vender. O demais era só mesmo jornais que a gente vendia. Todos os jornais do Rio a gente vendia. Aí o senhor Oswaldo falou, o senhor Manuel chamou o senhor Oswaldo num canto lá e conversou com o senhor Oswaldo, que não queria mais que o senhor Oswaldo deixasse a gente comer pão com mortandela não. Queria ajeitar, o senhor Oswaldo lá, fazer um preço que ele também, acredito eu, que ele ia por detrás ajudar financeiramente para a gente. Todo dia, que daí meu irmão falou, lembro que meu irmão falou comigo agora, a gente não vai mais fazer esse lanche, a gente vai todo dia almoçar. Vai 2 almoços, depois vai 2 almoços e volta. Aí meu irmão, do tempo, falou comigo. Gosto muito da história da sua banca, porque eu fui cliente muito tempo, né? É verdade. Eu me lembro, eu pequenininho ainda, eu era cobrador do Madeirão ali, né? Cobrador do Madeirão, e o que eu ganhava na semana eu comprava lá de revista para colecionar de gibi, né? E eu sempre achei muito fantástico. Tem uma coisa que eu gostava muito em você, e eu queria que você falasse um pouco disso, que era a sua forma peculiar de atender os clientes, né? Então tinha um negócio que era assim, ir na sua banca, apesar de pequenininha ali, era sempre um momento prazeroso, mesmo que eu procurasse lá, não tinha chegado a edição ainda. Só o fato de chegar lá e conversar com você sempre trazia uma energia positiva. E eu percebia isso que era em todos os clientes, né? Você tinha um jeito de tratar os clientes que era muito interessante, assim. Você conversava comigo, me entendia o meu jeito e conversava comigo do meu jeito. Conversava com um outro senhor que tinha uma informação mais rebuscada, que queria uma coisa de outra forma. Como é que você aprendeu isso? Ô, João, isso aí eu aprendi da minha mãe. Minha mãe me ensinou muito isso. Minha mãe, meu pai. Mais para minha mãe, porque minha mãe era assim, ela conversava muito com a gente. Eu se sinto um pouco assim, acanhado. Eu falo, eu sinto que eu sou um pouco até acanhado, mas a minha mãe sempre falava um ditado muito pra gente, quando a gente é pequeno. Ó, vocês procuram, desde a época de colégio, você procura tratar as pessoas mais velhas com respeito. Não é que a gente fazia nada de errado. Tratar as pessoas mais velhas com respeito, dar atenção à pessoa, entendeu? Ouvir a pessoa, atender bem, agradecer, entendeu? Porque isso não é, você não tá, ela falava assim, um outro jeito com a gente, isso você não está fazendo favor nenhum, você tratar os outros bem, então eu pareço sempre para mim, para os meus filhos, trabalhando em banca comigo, sempre, ó, às vezes esses companheiros reclamavam comigo que eu freguês, chegava brabo, assim numa situação, por exemplo, eu ia entregar um jornal numa casa, supondo assim, entregava um jornal numa casa, aí o camarada falava comigo assim, o doutor, você pode jogar o jornal lá, não tem caixinha de correio, você vai jogar que o jornal, na época, mais pra frente, o jornal começava a chegar cedo, porque teve uma época de banca que o jornal chegava 4 horas da manhã. Nossa. Aí eu acordava todo dia, fiquei 20 anos fazendo isso. Acordava 3 da manhã em casa, se estivesse chovendo, eu botava uma capa, um plástico e ia. Eu tinha que estar na rodoviária no máximo 10 para as 4, porque se não tivesse, o ônibus da menina levava o jornal todo para Itapiruna, para a garagem. Aí é só Deus dará. Aí você tinha que ligar, pedir misericórdia o cara lá da garagem, para ele botar no outro ônibus. Aí até que isso tudo se resolvia, o jornal chegava aqui 11 horas. Nossa. Aí é só a venda de jornal, que mesmo naquela época, o pessoal, se o jornal não chegasse até meio-dia, você não vendia mais. Porque tinha um jornal, esse jornal hoje, jornal que ali o pessoal via as notícias. Entendeu? Aí tinha esse problema. Então, a gente chegava, aí o freguês, você ia lá na casa do freguês, botava o jornal e, às vezes escuro, o tempo assim, bem escurinho, você botava o jornal e ia embora, pegar na casa do outro. De repente, de manhã você dava um sereninho, o jornal do freguês molhava, o freguês ia na banca, meio nervoso, falava, ó, você mandou um menino entregar o jornal? Falava, não é que era eu. Falava que mandou um menino entregar o jornal lá, o jornal estava molhado. Eu falava, não senhor, tá aqui. Pegava, dava outro jornal, direitinho, botava aquele para secar lá, devolvia. Mas nunca assim, nunca batia, nunca briguei com ninguém, nunca soltei com ninguém para sempre ter meus fregueses. Se eu estivesse fechando a banca para ir embora para casa, seja num final de semana, que fecha mais cedo, eu voltava para atender o freguês. Eu gostava de levar a revista na casa do freguês, na loja. Eu gostava desse serviço, eu gosto até hoje, eu ainda sinto assim,
Eu tenho uma chamada ainda para jornal ainda. Eu ainda falo com minha mulher lá, um dia, se eu aposentasse, tivesse um negócio que fosse meu, não, porque hoje não vende mais o jornal, porque dessa coisa que está aí, né? Mas eu, sinceridade, eu tenho aquilo no DNA, assim, no sangue, assim, parece. Jornal, porque trabalhei a vida toda com jornal. Aqui em Pato eu trabalhei quase 50 anos, não. É muito tempo. Quase 50 anos com banca. Eu vim parar porque a menina casou em 2003. Foi naquele ano que eu parei. Definitivo mesmo com a banca. Eu trabalhava no mercado paduano, ainda tocava a lojinha. Olha. Porque da época do último mandato do seu Frederico para cá, acabou as coisas em praça. Aí quem tinha que ter uma lojinha, aí foi que eu passei para a lojinha. Fui do lado ali onde foi o Marcão ali, naquele terreno. Entendeu? Até 2003 que eu parei para cá, que eu já estava trabalhando no mercado. É interessante é que aquela região ali sempre foi, né? Onde você chegou eu ali, sempre se localizou. Eu sempre trabalhei em Pado com banca desse lado ali, do lado da estação de trem, ali na Praça Xavier, naquele lado ali. Cara, ali você Mas eu só rodava Pado inteiro, do lado de lá, tudo que era. É interessante que você entregava o jornal antes de abrir a banca. Antes de entregar a banca, o jornal, numa época, que já teve várias épocas. Tem época quando chegava em Pádua, antes do jornal, a gente vinha de carona, de tal cara logo, com comissão, que depois tinha um caminhãozinho velho que vinha do Rio, entregando jornal de Friburgo, na cidade. Aí ele chegava aqui 9 horas, 8h30, mas a gente gostava de chegar na frente para já ir falando com o freguês, ó, o jornal está indo, para pegar encomenda, de quem queria entregar o jornal, a gente fazia esse tipo de serviço. Meus irmãos ficavam ali, só quer que eu leve? Não, mas você pode levar lá no Banco do Brasil para mim? Ou pode entregar lá na loja tal? Aí já tinha notado. Olha só como... já trabalhava assim. Que isso era estratégia ou não? Ou fazia isso intuitivamente? Fazia instrução de... Assim, já tinha essa... Meus irmãos já tinham um caderninho que anotava. Olha só, já tinha uma estratégia que queria, de venda. Se tivesse uma encomenda para uma revista aqui, então o cara não tinha revista. Lá a gente tinha banca normal, com revista tudo. Só não tinha porque não tinha onde botar a revista, onde ter a banca. Nós ficamos num ano e pouco nessa luta para tentar trazer a lojinha, a banquinha, que a gente tinha a banquinha para trazer, prontinha. Só que o Fernando Abaquiel não deixava, entendeu? Ele só dava oportunidade para aquela mulher que tinha uma lojinha ali que morava em Miracema. E a pessoa que tinha condições financeiras muito, muito boas. Melhor, né? Entendeu? Então tinha essa dificuldade, entendeu, João? Mas a gente não baixava a cabeça, a gente vinha, trabalhava, era domingo, feriado. Se estiver chovendo, nós vinha. Não falhava. Isso também, né? O jornal era todo dia. Todo dia. Você não tirava... Como é que é? Você não tirava folga? Como é que era isso? Olha bem. Eu vou te contar assim. Eu vou te contar vou te contar depois assim da banca, depois vou te contar lá atrás. Quando eu comecei, quando eu tinha banca, que meus irmãos, cada um foi para um lugar, eu fiquei sozinho, trabalhando aqui em Pada. Aí... Nessa época, já que eu ficava sozinho, eu já tinha uma motinha velha. Aí eu vinha, nessa época eu fiquei sozinho, aqui com meus irmãos tinham ido para São Fidélio, ou tinham recebido carreira militar, as meninas tinham ido para Peribé, eu fiquei sozinho. Aí esse tempo, eu não morava em Padre ainda não. Eu vinha de Itaocara, na motinha, cedo, porque nessa época eu tinha motinha, já não tinha negócio do ônibus. Ixi. Já tinha o caminhão que vinha direto trazer. E vinha cedo. Um caminhão vinha 5 da manhã. Tinha um caminhão novo, que a empresa botou, a Globo. Esse caminhão passava em Padre aqui 5h30 da manhã e deixava o jornal. Então eu vinha cedo também, para mim chegar na banca, já pegar o jornal. Aí que eu comecei com o sistema de botar nas padarias, jornal. Comecei a botar no Cassim, botei no Soail, botei no Zé Luiz, botei lá no Mosaí. E fui espalhando o jornal nos pontos de padaria cedo. Que a padaria abre 5 horas e o jornal tinha como... Ele estava 5 e pouca da manhã chegando, 5 horas, veio até antes um bocadinho. Então eu botava em cima da motinha e entregava. Nessa época eu já tinha motinha. Já tinha uma motinha para... eu comecei a pé, depois andei de bicicleta de carga, depois consegui comprar uma motinha velha, mas a minha mãe sempre contou a história dessa motinha. Com essa motinha, João, que eu conhecia a primeira esposa, e a gente saía de tal cara para trabalhar. Ela, quando conheci ela, veio trabalhar comigo também na banca, mas minha mãe tinha uma preocupação muito grande com estrada. E eu às vezes vinha trazer revista para a banca, e
E botava assim em cima do tanque, vinha aquele bololô assim de coisa, ia ficava com medo de eu cair na estrada, né? Aconteceu um acidente. Era uma preocupação para minha mãe danada. Nesse tempo ainda morava em Então, Talcaia. cara. Depois, com o tempo, que eu fui mais para frente um pouco, que eu comprei um terreno onde eu fiz a minha casa, que eu moro até hoje. Olha Esse que... terreno eu comprei na época do. Já foi na época do Abel Malafaia, na época aquele Morro da Chácara. Na época Sim, aquele Morro sim. da Chácara, Uhum. eu já tinha um terreno. Eu comprei aquele terreno, rapaz. Aquele é vou ter abençoado de Deus. Comprei aquilo na época em 9 vezes fixo. Entendeu? E Uma pude ir boa pagando. oportunidade. Quando eu estava na sexta prestação, faltando 3 para acabar, eu já estava com ferragem. E outra coisa, eu vou te falar um negócio, aqui mesmo para o pessoal por ouvir, que eu nunca esqueci, está no meu coração gravado, nunca vou esquecer isso. Se eu conseguir comprar aquele terreno, essas pessoas que eu vou te falar, eles não me deram nem uma pratinha, mas me deram confiado em mim, Uhum. sem um documento, sem nada. O primeiro que eu falo para você é o doutor Ambrósio Brito, marido da dona Marisa, trabalhando no Banco do Brasil. Sim, sim. Ele falava sempre comigo, Betinho, me chamava de Betinho, Betinho, tá passando um loteamento para mim aí, quando sair um loteamento, que eu falava com ele, doutor, eu tinha uma vontade, doutor, de comprar um terreninho aqui, porque eu venho de tal cara para cá para trabalhar, essa luta toda. Eu tinha vontade de comprar um terreninho, para fazer um negocinho lá pequenininho, para não precisar apertar o cara todo dia, pegar estrada, entendeu? Ele falou, não, rapaz, deixa comigo que eu tô para um loteamento, eu vou ajeitar para você. Foi um belo dia, ele falou, eu não tinha nem o dinheiro suficiente para entrada. Olha. Entendeu como, né? Falei com ele, falei, não, deixa comigo, conversou com a dona, dividiu aquilo em 2 vezes para mim, eu paguei e fui. E para pagar a prestação eu tinha, direitinho. Aham. E fui, consegui, paguei tudo direitinho. Na sexta, eu já estava tendo um dinheirinho que eu podia comprar o material. Quando caiu o morro da chácara, no governo do Abel Malafaia, Uhum. eu já estava com a estrutura. Eu fui fazendo devagarzinho, igual formiguinha, que eu não tinha dinheiro para fazer obra. Naquele tempo, mas tinha confiança. Você estava Porque, focado, né? eu focava na banca, que tinha que trabalhar, correr atrás, e sim, porque eu estava solteiro, não tinha filho ainda. Então entendeu como? Eu tinha gás mesmo, né? Sempre tive para correr atrás. Aí, o seu Abel, quando eu fui prefeito, no início, eu fiquei muito com raiva dele. Porque a banca nasceu na Praça São Félix. Uhum. E no primeiro governo dele que ele teve, esse último governo que ele teve, que ele foi prefeito, alguns meses ele resolveu reformar a praça. Ixi. Aí o que aconteceu? Eu tinha que tirar a banca, porque não cabia, não tinha espaço para a banca ficar, porque tinha que reformar a praça. Aí, João, eu passei o maior perrengue naquela época. Eu consegui ir lá para a praça da Metodista, da Igreja Metodista, Aham. distante da passagem da ponte, que não tinha outras pontes, só aquela ponte de arco e a ponte pela rodoviária. Aí você sabe como é que é freguês, né? Atravessava, eu estava ali na boca e pá, mas logo comigo. Aí naquela época que eu fui para lá, fui mais distante, o pessoal atravessava para o outro lado, já comprava lá, não tinha outra banca, era só aquela mulher de coisa. Depois é que veio o Emilton, mais para frente, entendeu? Aham. Aí, quando eu precisei da terra, quem que me arrumou a terra? Irmão. O seu Abel Malafaia. Aí, tá vendo? Entendeu? Aí que eu Uma falei pessoa. também é que Deus trabalha, né? Ele que sentia-se meio aborrecido, que eu tive que tirar a banca, aí tive que conversar com ele, aí deixou ele lá para perto da Metodista, mas lá, para banca ali foi, não era tão ruim, porque eu vendia jornal na rua, sempre rodei com jornal na rua. Então segurava a peteca um bocado, mas movimento de gente ali ia menos, muito menos, que ficava distante, que o pessoal da árvore atravessava, e ali o cara que gostava de mim, meu freguês, eu passava ali. Você entendeu? Isso é uma história assim, verídica que aconteceu nessa época, né, João? Então, rapaz, aí, quando eu comprei o terreno e acabei de pagar, eu só vou mexer com material de obra quando eu acabar de pagar. Quando eu acabei de pagar e peguei o documento direitinho, a escritura, tudo direitinho na mão, eu fui no Adalto da Serpal, que era na rua da cooperativa. Foi nessa época. Que Sim, começou sim. ali um material, era do Adalto do NEM. Aí cheguei lá pro Adalto do NEM e falei, o Adalto tinha um bracinho assim igual o meu, né? Ele tinha esse bracinho assim. Aí eu falei assim, Adalto,
Eu comprei um terreno, expliquei direitinho, eu estava precisando comprar 100 varas de ferro, 3/8. Mas eu não quero retirar essa ferragem agora da loja, não. Eu queria que você dividisse esse valor em umas 3, 4 vezes para mim. Entendeu como? Aí eu ia te pagando, a ferragem ficava aí, porque quando eu acabar de pagar, eu já vou começar a fazer um negócio. Porque dá certo para mim fazer isso. Porque aí eu comprei as ferragens de acordo que o Meleta é um cara que tinha que fazer a planta. Lá na Tavares. Antônio Macedo. É. Aí. Ele fez uma planta, levou em feitura, provou direitinho, ele já me deu a metragem da ferragem que eu ia gastar. Porque onde eu moro ali, eu fiz com base para três pavimentos. Entendeu como é? Aí eu já fiz com toda a dificuldade, devagarzinho, para três andares. Isso, você trabalhava, você tinha só a banca? Tinha banca, trabalhava com a banca. Caramba. Trabalhava com a banca. Isso tudo foi feito na banca. Eu nunca herdei nada, nunca ninguém me Mas deu você nada. morava onde? Você morava de aluguel? Eu morava em Talcara. Eu Você vinha de vinha? moto, na época da casa, eu já Rapaz. vinha de moto, João. E voltava à tarde. Olha, isso é... Eu era sozinho, eu estava sozinho. Não tinha filho, não tinha casado, não tinha nada ainda nesse tempo. Entendeu? Mas já tinha uma consciência, né, Val? Já tinha consciência. Construir uma coisa. Porque o Adriano, meu filho, ele quando eu mudei para essa casa, ele tinha 2 anos de idade. Quando a casa já estava no ponto de mudar, ele tinha 2 anos de idade. Quando eu morei com a mãe dele, eu morei de aluguel na casa lá no São Luís. Já estava fazendo minha casinha. Mas só que eu era um cara que não tinha dinheiro. Ia, um mês eu comprava o material, pagava. No outro mês eu comprava, sabe como? E como como eu estava falando do Adalto e do NEM, nunca vou esquecer esse favor que eles fez para mim, de confiar em mim, sem nenhum documento, sem nada, sabe como? Confiar em vender as coisas, porque a ferragem, eu na época, eu paguei a ferragem de colar e fui tirando devagar, mas depois ele me vendeu o cimento, fiado, entendeu? Ele me vendeu o cimento, me vendeu as coisas para ir pagando devagarzinho. Ele confiou em mim. Sim. Assim, tinha o também, que eu não posso deixar esqueço dele nunca, o Jó de Jesus, tinha a madeireira. Sim. Ele tinha ali onde era madeireira, ali no Madeirão, depois foi lá para Tavares. Lá no Tavares comprei com ele. Ele comprava muita revista minha, jornal. E a gente brincava muito, eu sempre brincava com ele. Aí ele falou, Jó, eu estou comprando um terreno aí. E quando eu comprar um terreno, eu vou comprar uma madeira tua aí. Ele falou, rapaz, essa casa é sua. Eu falava, antes de eu começar a fazer, essa casa é sua, se precisar, rapaz. Você me fala, não esteja falando, se você não falar, não vou saber. Nem foi quando eu comprei esse terreno, estava para fazer o negócio, cheguei nele e falei, Jó, eu precisava comprar 100 metros de Itaipá, madeira boa para fazer lá as vigas, né? Como é que você faz para mim? Eu queria te pagar por semana. Toda semana eu venho te pago, e quando tu inteirar os 100 metros, você me entrega, pode ser assim? Ele falou, rapaz, eu vou mandar os caras trabalhando, tirar para você, vou mandar essa madeira, sem lugar botar madeira, tem. Vou mandar essa madeira, ver se você está querendo, para lá e você vai me pagando. Falei, João, mas vai dar para fazer assim? Eu comprei madeira, comprei destaque, depois nunca, graças a Deus, deixei mas você tinha... Deixei furo com ele e meu negócio era muito controladinho. E banca era, na época que eu trabalhava com a banca já com revista, era uma época boa. A banca tinha movimento de vender. E a gente sempre vendemos fora da banca, aqui em Padre. A gente rodava, vendia revista nos bancos, vendia revista pro doutor, entregava nas casas, a gente rodava tudo. Não tinha esse negócio de assinatura. A banca veio uma época, atrapalhou um bocado da banca, assinatura. Que assinava revista, assinava jornal, atrapalhou um pouco a banca, mas não foi totalmente. O que atrapalhou mesmo a banca, as bancas no Brasil todo, foi a época que a internet tomou mais projeção. Porque o pessoal não lê mais, o pessoal vê lá no celular, aí já perdeu o hábito de ler, né? Não lê mais. Aí para a banca foi... A minha irmã toca a banca hoje, mas as bancas dela vende 10% de jornal e revista e 90% ela vende um refrigerante, um doce, um produto de informática.
Acabou mudando o meio do É. modelo de negócio, né? É, Era pra banca isso mesmo, mesmo. jornal, acho que em todo o Brasil Uhum. modificou. Porque o cara não adianta ele ficar com a banca lotada de jornal e revista, não tem freguês, Tem saída. entendeu? Não Uma tem. cidade é assim. pequena, né? Fechou as editoras grandonas, a Abril Cultural de São Paulo, que é uma líder. Tinha tudo que é revista, aquela editora era a editora número 1 da banca. Ela veio coisar, depois surgiu a Globo, a editora Globo também foi muito boa. A editora Globo ainda continua, porque a Globo ainda tem, mas o que era o campeão mesmo era. Morreu os donos dela, os antigos, Aham. os filhos deixou dar a continuidade. cair. Então, época de banca foi isso. E hoje eu falo pra você, nunca esqueci isso, João. Falo mesmo de coisa. Falo isso todo dia, toda hora. Nunca esqueci as pessoas que me ajudaram É isso, pra eu eu acho. fazer minha casinha ali. Não que me desse nada, mas confiaram em mim. Isso. Acreditaram em mim. Eu acho importante você fazer esse registro, né? Eu nunca Porque esqueci isso não, cara. Eu vou viver a vida falando. Um dia eu cheguei a comentar isso com aquele homem que era gerente do Correio antigo, que morava em cima, um senhorzinho da cabeça branca. Uhum. Esqueci, não, acho que já morreu aquele homem. Falei isso com ele, ele falou, rapaz, você tem uma coisa engraçada em você, cara. Você não. Tem pessoa que não. Você fala um negócio da pessoa, mas a pessoa nem lembra. Eu falei, não, mas eu vivo, eu sou até enjoado pra isso. Eu vivo onde eu vejo, eu lembro, nunca esqueço. Eu jamais esqueço, irmão. Eu sou assim, sem, tem aquilo que parece ficou assim, gravado na sua coisa. Tem minha época de casa, teve gente que fez, eu paguei serviço, que fez serviço de qualquer jeito, me deixou, eu a Deus dará, me entregou as coisas pela metade, nunca reclamei. Teve uma pessoa que em Pádua já morreu, já acabou praticamente as coisas dele. Mas aquele homem, quando ele tinha a madeira lá em casa, ô João, mesmo pobre, gente que eu sou, eu sempre gostei de fazer as coisas boas para mim. O senhor Djalma, da Resende, Sim, da Madeira, pai do Antônio, quando o senhor Djalma estava lá firme na loja dele, nesses anos aí, 90, 80, 80 e pouco, né? Que eu estava fazendo minha casa, eu vendia muita revista lá para ele, pro Antônio, pro Djalma, revista de decoração, negócio de móvel. Então um dia eu cheguei pro São Antônio lá, e o senhor Djalma, que eu sempre falava com os dois, e o senhor Djalma, falei, senhor Djalma, estou fazendo a casinha, vou precisar daqui uns dias comprar umas portinhas, uma janela, mas eu queria comprar dessa madeira que o senhor tem aí, essa madeira boa, cheirosa, um cheiro aquela madeira, você não tava ali. Cedro, tudo. Mas eu não posso comprar tudo na arrancada só, senhor, porque não tem condições. Eu queria, na época, combinar com o senhor. Fui falando-se bem antes de eu chegar no ponto de precisar comprar. Eu precisava comprar uma porta, uma janela, mas tem da frente vai ser na medida da outra. Ele falou, Roberto, seu Djalma, quando você estiver no ponto para botar as esquadrilhas, você me fala que eu vou mandar um cara aqui, meu aqui, para medir para você tudo direitinho para a gente fazer. Bom, eu continuando vendendo a revista para ele, todo mês eu ia lá e recebia e tal, direitinho. Aí, quando chegou na época que eu falei com ele, o rapaz foi lá medir, ou coisa, chegou um caminhão lá de porta, janela. Eu cheguei gelado de Samba, que eu cheguei lá, seu Djalma falou, não, você vai todo mês você vai me pagando, eu vou acertando as revistas com você, e você vai abatendo um pouco, vai me pagando. Trabalhava até o Zico, não sei se você lembra, o Zico trabalhava lá, o Zico é um rapaz que trabalhava no escritório lá. Ele trabalhou muito, hoje a gente troca negócio pra ele lá na Castelo de Miracema. Eu acho que ainda toca, não sei. Trabalhava lá. Aí eu fazia assim, e fui lá em casa, João. Você passa lá, você vê, escolhe tudo seu João, pela janela. As portas lá que você, 2 homens não pega maciça mesmo. Maciça, Isso aqui. Fiz tudo sendo do melhor pra mim, João. É isso aí. Muitas coisas lá, muro. Botei pedreiro lá que fez errado. Mandei botei jogar no chão, chamei outro para fazer na época. Demorava mais um ano para fazer aquilo, que o dinheiro era... Mas procurei fazer minhas coisinhas tudo, com toda dificuldade, entendeu? Toda dificuldade, tudo. Mas eu acho Não foi fácil não, cara. Acho bacana que você focou e eu acho que esse agradecimento que você faz mostra a pessoa que você é. E outra coisa, João, quando minhas crianças eram pequenas,
eu já tinha a banca, olha bem, eu já tinha a banca do lado do seu Oswaldo Lessa. E o Jardim do Açougue, tinha um açougue ali, do lado do seu Divaldo. Uhum. O Jardim Júnior era assim, um garotinho de 7, 8 anos. O outro irmão dele, Gustavo, ele ficava no açougue ali. Aí um dia eu lá na banca com as crianças, lá tudo pequenininho também, um cara falou comigo, você não tem medo de deixar seu filho aí por causa do negócio de... Não tinha esse negócio de conceito de estar lá ainda não, mas tinha um negócio do governo que não estava querendo deixar muito criança ficar trabalhando, né? Uhum. Mas eu falei, ó, minhas crianças estudam e eu pago uma aula particular para eles, eu levava os meninos para aula particular, as crianças tinham aula para ir avulsa, não precisava, e me ajudava na banca. Eu nunca deixei meus filhos andar à toa, não. Andar à toa. Criei o Adriano trabalhando, que todo mundo gosta dele. Verdade, Quando ele completou a maior idade, fantástico. tirei carteira para ele. Conversei lá na época, o Gerônimo tinha pegado aquela fábrica do Geraldo André, estava começando com a fábrica ali. Eu vendia muito papel velho naquela época, juntava muito papel banca velho, revista velha. Eu tinha muito conhecimento com o Cristiano, filho do Gerônimo lá. Giovanni Cristiano, é o Cristiano. Aí, falava, o Cristiano, aquele menino que você vê, ele era meu freguês na banca também, comprava revista. Aí eu falava com ele, aquele moleque lá, quando completar 18 anos, que você arruma um negócio para ele aqui, porque eu não quero espelhar ele muito em banca não. Eu quero ver para ele, para a menina, se ele estuda, se ele... Entendeu? E eu mesmo vou ficar com a banca. Ficar eu, nessa época eu já estava morando com a mãe dele, né? Então eu vou ficar eu e minha esposa na banca. Eu não quero deixar meus filhos. Quero ver se eu consigo que ele estuda, que eles possam trabalhar, seguir uma carreira, né? Não que seja ruim a banca não, mas eu acho que naquela época estudar e tal. Aí quando ele completou 18 anos, eu fui lá e o coisa chamou ele lá para trabalhar. Tá lá na fábrica, já fazia acho que 14 anos. Gente. É o tempo que tem aquela fábrica. Tá lá, trabalhando no escritório. Né, a menina ficou na banca comigo, mas o esposo dela trabalha na área de saúde. Aí ela já não quis trabalhar. Aí eu também falei com ela, se você casar, você não precisa ficar em banca mais. Né? Você vai ter sua vida para lá. A vida, né? E aí ficou eu, a mãe dela, na época, depois separamos, não deu certo. Depois, 2 anos depois eu casei, fiz 11 anos agora, dia 26 Olha, de julho. o Roberto lembra a data, né? Ele lembra. Dia Olha aí, 26. homens, aprendam com o Roberto. 11 anos depois, caiu no mesmo dia, no mesmo sábado. Tá Casei vendo? num sábado. Rapaz! E agora foi sábado. Roberto é fora da curva, porque ele lembra o dia do mês e da semana, minha gente. É isso, impressionante. Roberto, você falando de banco, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas fotos também, que eu acho muito bacana. Você lembra, na sua época de banco, assim, qual o jornal que vendeu mais e por que ele vendeu? Assim, você tem essa, assim... Você teve um dia que todo mundo apareceu lá para comprar jornal por causa de alguma... Tipo uma vitória do Botafogo. Ô, João, o dia que eu mais vendi jornal na minha banca, que eu vendia jornal, não sei nem se eu posso estar falando isso. Pode falar. Mas o dia que mais eu vendi jornal na minha banca, toda a minha vida de banca, foi o dia que eu vendia jornal antes de chegar. Caramba, hein? Vou falar nome, tá? Não vou botar nome não. Mas o jornal chegar, o cara pergunta, quanto jornal tem? Porque ali já vinha fulano preso, fulano preso. Foi a época que mais eu vendi jornal, foi na época desse escândalo de Padre. Eu tô lembrando isso. Para trás, eu vendi também jornal, quando deu 11 de setembro, 11 de setembro, né? 11 de setembro. Nos Estados Unidos, vendi jornal. Mas o acontecimento de dentro de Pádua, antes desse, foi só aquela vez que mataram aquela criança em Cantagalo. Que fizeram a tia da criança, não sei, o pai estava viajando, não sei como é que foi, não lembro como é que foi a história não, mas a população invadiu Cantagalo, queimou a delegacia, queimou os caras, queimou tudo. Naquela época, naquele acontecimento, eu vendi muito jornal mesmo. Foi um acontecimento primeiro
que eu vendi, mas com fato fora de Pádua. Fato de Pádua, aqui da cidade de Pádua. Desde a época que eu trabalho com banca de jornal, foi essa época que deu esse escândalo em Pádua aí. Esse negócio aí. Eu vendi muito jornal, tá? Eu vendi muito jornal. Eu vendi tanto jornal, João, que eu pude comprar até uma moto. Que isso? Foi. Caramba. Ô, rapaz, eu vendia jornal. Eu vendia jornal assim. Por exemplo, tava dando o estouro da boiada, né? Prendendo. Aí um vereador que foi preso. O cara trabalhava com ele no outro dia lá cedo na banca, porque eu chegava cedo. O jornal chegava cedo. Chegava lá na banca, só sabia que vai vir aí no dia. Ó, quanto jornal dia você recebe aí? Aí eu falava com ele, eu recebo aqui 250 jornais. Quantos jornal eu recebo ali do dia que vem cedo? Eu recebo 250. Ele não me perguntou quantos jornal eu tinha na banca de tal cara, quantos jornal eu tinha lá com meus irmãos que eu podia apanhar não. Queria saber o que daqui. Teve até uma irmã de um camarada desse aí que foi no meu ouvido falando comigo para mim não vender o jornal. Eu falei, falei até com a dona, falei, não, eu não posso deixar de vender o jornal, porque o meu ganha-pão é esse, eu vivo isso aqui. Se a senhora quiser comprar aí o jornal, o que tiver aqui eu vendo para a senhora. Já que aconteceu assim, essas coisas, tá? Mas os fatos que eu estou te botando para você. O primeiro fato que eu mais vendi jornal em toda a minha vida, que eu lembro assim aqui, foi esse de Cantagalo. Você não deve lembrar a história? Não, é porque lá foi assim, magia negra. Pegaram uma criança, mataram a criança, nessa época, para tirar o sangue para oferecer pro bicho ruim. Assim, foi um negócio assim, tá bom? Aí descobriram esse cara que tinha matado a criança, que cortou para tirar o sangue da criança, um monte de gente envolvido. Prenderam os caras. Estou contando assim, mais ou menos assim por cima. Quem da época aí, se você comentar isso, vai te contar direitinho. Aí o cara é caminhoneiro, reuniu os caminhoneiros toda aquela região, aquelas fábricas de cimento que tinha catagado por aí, fecharam as estradas, tudo. O povo invadiu a delegacia, queimou tudo. Carro de polícia, pegou fogo, matou os caras, mandou um mandante, que era um fazendeiro, foi aqui, coisa, vendeu o jornal, que tinha que pedir jornal do... Vinha gente de toda cidade querendo jornal, não dava. Tive que pedir jornal até mais do Rio, para aquele acontecimento. Depois foi esse de 11 de setembro, não lembro se foi antes desse acontecimento aqui de Pádua, da política de Pádua, ou se foi depois. Também vendeu muito. Agora esse de Pádua vendeu o jornal assim, ó. Porque era assim, João, por exemplo. Você chegava lá na banca. Se eu tivesse com a banca hoje funcionando, você chegar lá na banca cedo, eu tô lá, o jornal não chegou ainda. Aí você fala para mim assim, Roberto, qual jornal Globo você vai receber hoje? Eu falo, hoje eu acho que eu recebo tanto, 50 ou 100, quanto assim? Você me vende 100 jornal? Vai vendo. Você não perguntou para mim se é só os 100 jornal que eu recebo, não. Você perguntou qual jornal tem ali que vai vir ali para mim. Eu falei, tanto. Mas eu te vendi aquele jornal para não deixar o meu freguês na mão. Você tem onde eu ligava pra minha irmã, ali em Peripé, Itaúcara, São Fidélis. Você tem um cara de jornal? Eu ligava cedo. Isso se o cara viesse cedo, porque o cara quando queria comprar jornal, por alguma coisa, ele vinha cedo. Sabia que eu estava cedo, ele vinha cedo. Aí tinha tempo de eu ligar, o jornal chegar a tempo para mim. Para me entregar, para me vender na banca. Mas eu sempre vendi, cara. Sem... Para qual lado que fosse, qualquer. Estava ali para vender. Eu estava ali para vender o jornal. Entendeu? Então, eu já teve, eu não vou falar o nome aqui, não, que eu não posso falar. Esse cara é meu amigo pra danar. Esse cara, como me ajudou na doença da minha esposa, esse cara é um amigão que eu tenho. Eu vou te contar por cima o que aconteceu uma vez. Esse camarada, não sei se eu posso te contar, se você vai pegar o filho da meada, você vai pegar o filho da meada. Esse camarada era um camarada que criou junto ali comigo. O pai era gente boa, ele, gente família com gente boa,
Mas ele, uma vez, deu um problema aí de uma denúncia. E a Polícia Federal veio, pegou esse cara e levou para fora daí. Aí uns concorrentes dele, diversos, foram muito na minha banca procurar. Ó, tem um jornal aí que vai chegar aí, que tem um fulano preso. Com a notícia dele Que preso. está saindo nesse jornal. E falando comigo de 2 jornais que tinha em Campos. Folha da Manhã e um outro jornal lá. E eu falei com um camarada, inclusive, isso foi conversado lá na Padaria Farol. De manhã cedo levando o jornal lá. Esse camarada já estava lá. Aí eu falei com um cara assim, eu falei, rapaz, esse jornal que você está falando aí, eu não recebo jornal empada não. Eu recebo empada o jornal do Rio e recebo o jornal de São Paulo. Folha de São Paulo. Eu recebo, chega 11 horas para mim. E recebo o caminhão que traz esse jornal, o Globo, o Dia, Meia Hora. E fui falando jornal de esporte, depois teve o lance, esse jornal eu recebo. Mas esse jornal de campo eu não recebo. Não, mas aí o cara insistindo comigo. Quando o cara insistindo comigo, tava na mesa, um monte de gente, como estava aí o Castinho, esse pessoal tudo, eu falei com o cara, então, já que você está insistindo comigo, eu não sou cara de estar mentindo, eu não preciso mentir para você. Já que você está insistindo comigo que eu recebo esse jornal, eu vou te dar o telefone, eu devo ter que ir na carteira, eu vou te dar o telefone dessa empresa, essa empresa que você falou aí, eu tenho telefone dela, tem mais de alguma lá, de Campos. E você pergunta a ele se ele manda jornal direto para Pádua para mim. Meu nome está aí, você sabe meu nome. O papado aqui, você manda jornal para alguém aqui, ou para mim. Você está falando que eu recebo, para mim. Se ele mandar o jornal, está aqui um monte de homem sentado. Se ele mandar esse jornal para mim, tiver meu documento lá, direitinho, meu cadastro direitinho lá, eu te dou a minha casa para você. E você me dá os direitos que você tem aí nesse negócio que você tem na cidade aí. Se você quiser fazer, que tem um monte de testemunha aqui. Aí o cara... Não deu problema. Aí, olha bem como são as coisas, hein? Olha bem como é que eu estou te falando aqui, então, não é de mentira não. Quando eu saí de lá da padaria, que eu cheguei na banca, já era umas 5h40, quase 6 horas, o telefone toca. O meu irmão, esse que morreu, tinha uma banca grande em São Fidélis. Falou comigo, ó, eu mandei no ônibus, agora de 5 horas da manhã, e cheguei 7 e pouco, mas foi 5 da manhã que mandei 300 jornais, que tem um cara aí de padre, assim, se já sabe o nome do cara, algemado dentro do camburão aí e tal. Aí eu perguntei qual é o nome desse cara, aí falou o nome do cara pra mim. Eu falei, rapaz, mas você mandou esse jornal? Mandei, vai chegar aí. Puxa. Aí, se estiver me ouvindo, esse cara que eu fiz isso pra ele, se estiver me ouvindo, ele vai se lembrar disso. Cheguei no telefone que me discou, em frente à banca, eu gritei uma Hamilton do bar. Hamilton, eu preciso do telefone de fulano. Você não tem aí não? Tem aqui. Aí o cara que me deu o telefone, eu falei, você pode dar uma ligada para ele? Falar que eu quero falar com ele. Aí ligou pro tal camarada. Eu saí para lá assim e falei com ele. Falei, ó, tá vindo aí 300 jornais, tá o seu filho algemado, assim, 60. Então a turma aí doida para esse jornal para fazer uma festa na cidade. Como eu considero você um cara que é meu amigo, que é amigo, né? Considero você um amigo, que é amigo meu, quem tem é só Jesus. Mas considero um cara de consideração. Falei assim com ele, consideração, eu queria propor para você, se você queria ficar com esse jornal todinho, você desconta a comissão 30% e manda um carro pegar lá e me dá o dinheiro, que eu mando dinheiro. Porque é do meu irmão lá de São Fidélis esse jornal. Que eu não recebo esse jornal aqui. Esse jornal não vem direto para mim aqui. Só vem quando tá, porque tá essa bagunça de coisa aí. E tá, agora ele tá, quando sai uma notícia lá, que tem coisa de padre, ele pega e manda. Mas ele manda pela banca dele de São Fidélis. Eu não recebo isso direto de campo da empresa, não.
Não, vou lá buscar e vou mandar o dinheiro pro cara. Mandou lá, antes do ônibus chegar, o camarada já estava 2 carros. Lotou, vem né, aqui no Ita Brasil, aquilo lotado de fardo. Deu 28 fardos Nossa, mãe. de jornal. Pagou, me deu o dinheiro, dobradinho assim, direitinho, conferi. Sumiu com o jornal. Os caras que queriam fazer a festa, não conseguiu fazer a festa com aquele camarada naquele dia. Eles conseguiram depois, que eles foram em outro lugar aí, Campos, mesmo compraram um caminhão, não. Mas né, se ele pega aquela quantidade de jornal, 300 jornal, ele ia espalhar para padre todo dia. Isso foi um fato que aconteceu na época de banca. Eu só não posso falar o nome dele, essa pessoa com cara de... Eu tenho muita consideração com ele. Sim. Entendeu, cara? É um cara que eu tenho uma consideração muito grande com ele. Principalmente que eu precisei dele na época da minha esposa. Ele me ajudou muito. Ele me deu um dinheiro, não. Ele não me deu nada de dinheiro. Ele me deu, botou gente no meu caminho para me ajudar a resolver as coisas que precisava resolver. É. Então eu devo esse favor muito grande a ele. Mas a outra turma que queria não conseguiu fazer essa bagunça com ele nessa época. Porque eu, através disso aí, eu ainda segurei o impacto. Porque ia ser um carnaval. 300 e tantos jornais. O cara na capa do jornal. Aí o pessoal ia então, são os fatos que aconteceram. Tem muitos mais fatos, João, que eu posso estar esquecendo aqui. Mas de liderança de venda de jornal, que aconteceu em Pádua. Foi esse fato aí do legislativo ter feito essa bagunça aí. Não precisa botar nome de A nem B, né? Que eu não estou aí para coisa toda, nós estamos contando uma história aqui, né? É um dado histórico. É um estado histórico, de época de banca que eu vendi muito jornal. Por esse fato ter ocorrido. Agora, tirando isso, foi esse de Cantagalo também, que vendeu muito jornal aqui naquela época, muito jornal mesmo. Eu não tinha pedido até mais jornal do Rio. Tinha muita gente que queria jornal, porque cada jornal vinha aquele estampado mesmo, um carro todo queimado, pegando fogo. Aquele fato ficou quase um jornal todo falando essa história. Então, e depois caiu esse avião lá do terrorista. Sim, eu acho que por aqui, nem na água, nem nessa época que deu esse problema no Rio aí, vendeu tanto jornal assim. Eu acho que foi isso mesmo. Foi esses dois, foi esse aí que eu botei. Mas vendeu. Tá vendo? Então a gente tem aí dados históricos vindo direto a gente vai ficando mais velho também, a gente esquece um bocado também. Não, mas é o mais relevante, né? Isso é bom que é direto da fonte. Para você que precisa, a época que vendeu mais foi isso aí. Verdade. Então a gente está falando direto com a pessoa aqui que trazia a notícia e distribuía a notícia dentro da cidade. Você está ouvindo PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. DNA Sistemas. Doutora Tabata Reis, cirurgiã dentista. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Pica-Pau Materiais de Construção. E Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Um fatozinho corriqueiro de época de banca, que eu andava com o jornal debaixo do braço, e muita gente achava que quando o jornal chegava, eu e o outro meu irmão, eu fazia isso, meu irmão também. E o mais velho não fazia isso, meu irmão, o velho ficava mais administrando o negócio ali, entendendo? Um freguês, apesar de ele menino. Eu botava uma pilha de jornal debaixo do braço e saía na ponte de arco para vender. Padre era desse tamanhozinho. Quando eu descia ali, tinha sua piscininha ali do fundo rural ali, naquela coisa dele ali. Tinha a loja do Michel Mansur, de elétrico, do material de construção, né? A loja ali. Aí tinha aquele prédio novo ali que tinha aquele primeiro bar Exofama, parece que é o Exofama, é o Exofama, o Meninho, aí tinha essa loja do Globo e tal, e atendo aí. Numa vez dessa, que o caminhão passava do outro lado, lá na Praça Xavier primeiro, para largar os jornais, dava a volta na rodoviária, entrava naquela ruazinha da ponte ali de ar, para deixar naquela loja, às vezes estava aberto, às vezes estava fechado, ficava na porta ali, e ia seguir para Miracema, Itapiruna e ia embora.
E a gente, como ele é garoto, eu era novo também, devia ter uns 12 anos, nessa época aí, por aí assim, moleque ainda, botava aquela pilha de jornal debaixo desse braço, e esse braço eu tinha uma deficiência que eu tenho. Eu quebrei quando eu tinha um ano e pouco, caí da cama. Minha cabeça ficou encanada. Poucas pessoas, às vezes, só notam quando eu estou sem alguma coisa, que veio com o braço. Ele não estica assim, João. Ele só vai até assim. Aí, como eu andava muito com o jornal, o cara pensava que era de eu andar com o jornal, mas acostumou naquela posição, mas não era. Muita gente que me perguntava, eu falava. Aí, numa vez dessa, foi um domingo, o Baia do Fama estava cheio de doutor Mário Guilherme, lembro direitinho, doutor Mário Guilherme, Joel Sugama, mas tinha um monte de gente. Passava 2 lojas para frente, tinha a loja da mulher que vendia jornal, o Globo. E eu, quando era garoto, eu era um pouco também medroso. Quando eu atravessava a ponte para vender jornal na rua, que vender na rua, você pode vender jornal em qualquer lugar. Você não está roubando, né? Você só não vendia jornal na porta da mulher que vendia jornal. Sim. Isso eu nunca fiz. Não fazia mais de jeito nenhum. Por medo que eu tinha medo também, a mulher era meio coisa, e eu era um moleque novo, meio medroso. Eu não aprendia ali porque é falta de respeito. Porque eu aprendi sempre que tem uma coisa na minha vida, é respeitar os outros. Olha, já tinha um princípio aí. Tratar os outros bem, respeitar os outros. Aí, meu filho, o que aconteceu? Isso é um fato que aconteceu, nunca vou esquecer isso. Nunca. Vou viver a da minha vida lembrando disso. Isso já deve ter, meu menino tem 30 e pouco, isso já tem uns 40 e algum tempo, uns 40 anos mais ou menos. Porque o meu Adriano está com 32, vai fazer 33. É mais ou menos isso aí. Não sei falar exatamente, não sei falar pra você. Aí o caminhão passou, deixou o jornal. Eu peguei a minha quantidade de jornal que eu pagava 2 braçadas. Eu pagava uma braçada e entregava nas casas, os doutores, vendia, voltava para pagar mais. Aquela abraçada que foi domingo, o jornal mais grosso do cadinho, fui eu. Atravessando aquela ponte. Quando eu cheguei, ali desci o Michel ali, a loja estava fechada, que foi um domingo. Quando cheguei na calçada de lá. Quando cheguei aproximando em frente ao Exofama, porque bate o movimento, chamaram eu de lá para cá. Ô, Roberto, dá o jornal aí. Eu falei, rapaz, não posso da loja aí. Não, me dá o jornal aqui. Um cara foi e me puxou lá para dentro. Aí teve um cara que comprou um jornal meu, já tinha encomendado o jornal a mulher já estava com a loja aberta. Isso. Foi lá, falou com a mulher que não queria não, que comprou meu ali. Ah, meu filho, a mulher veio, João, igual uma caninana. Meu filho, aquela mulher, do jeito que veio em cima de mim, para mim, ela passou uma unha aqui nesse braço meu aqui, o sangue... Caramba! Rapaz, e no que ela faz assim, eu tomei aquele susto, eu esbarrei com a vitrine de salgado do Exofama, tudo para dentro. Tudo para lá. E segura a mulher, não, você não vai bater no menino não, porque foi eu que chamei, não pode fazer isso, que ele é uma criança que está trabalhando, nós chamamos ele ali, pá. Aí não lembro quem foi do bolo, falou comigo, fala com o seu irmão para amanhã ir lá na delegacia e dar parte dela, porque ela não podia fazer isso com você, tinha uma criança trabalhando. E nós somos todos testemunhos que nós que chamamos você, que você ia passando lá com o jornal. Meu filho, meu irmão foi. Por infelicidade da mulher, o delegado Dr. Gamaliel Borges, lá de Talcara. Conhece a gente desde quando nascemos. Sabe quem é a gente. Mandou a patrulhinha lá na loja dela pegar ela. Meu filho, não sei o que ele falou, porque eu não estava lá, eu era criança, não sei o que ele falou com ela. A mulher virou minha amiga. Poxa, já pensou? Fato que a mulher virou minha amiga. Nunca mais, eu nunca passei na porta dela me não. Desde depois, nunca não fazia e não faço. Uhum. Ficar na porta do meu teve banco ali, nunca fiquei na porta dele, não. Não faço, isso é coisa de leal. Você ficar na porta do outro, vendendo o mesmo produto que o outro. Né? Mas o fato corriqueiro, nunca esqueci isso, nunca esqueci. É um fato que aconteceu, verídico. Joel está aí vivo, a guerra morreu, não sei se ele lembra dessa história. Mas tinha muita gente ali que babava do movimento. O cara tomando chope ali. Não sei se você alcançou isso, Exofama. Eu lembro do Exofama, lembro. Ali. Depois foi do Toca, acabou na mão do Toca. Não lembro da idade de bebê ali, mas eu lembro sim. Eu lembro. Isso, João. Ali tem muita história, eu conheço muitas coisas. Minha mulher fala que eu gosto de história. Eu gosto, mas sou meio canhado para contar. Às vezes esqueço também algumas, não lembro assim, mas... foi uma época boa, tá, João? Uma época de...
E a época que eu fico, olha assim para trás, como tem foto aqui, de lá em frente do Oswaldo Lessa, eu fico olhando essas fotos aqui, fico lembrando ali do bar do seu Oswaldo Lessa. Conviveu muito tempo ali, o seu Dodô. Aquela coisa boa, né? É verdade. Ali tem aquele. O padre era pequenininho, não tinha nada, o padre foi crescendo, né? Coisa aí. Mudou tudo, mudou as coisas. Hoje a gente tem gente que a gente não conhece, É, mesmo. Antigamente muita eu gente. conhecia todo Tem gente mundo. tem gente. Engraçado, vou te falar aqui que estaria pra você confirmar. Nessa farmácia dos Contão, aqui embaixo, tem um garoto que trabalha ali, que o pai dele trabalhou na cooperativa. O pai dele até morreu, não falava mais. Você sabe quem? Ele tem um irmão que está lá fora, na Alemanha, me parece. Trabalhou comigo vendendo jornal na rua. Olha, Quando ele veio aqui com a família dele, já veio umas 2 vezes, foi no mercado, já estava trabalhando no mercado. Foi lá no mercado, também tão susto, me abraçando. Lembra de mim? Eu falei, eu lembro de você, você tá. Eu acho que era na Alemanha que ele estava, não sei. Tá para lá ainda. olha. Ah, já vem padre, tem um outro que está nos Estados Unidos, está em outro lugar dos Estados Unidos aí. Já veio umas 2 vezes aqui em Padre, veio a família, quando veio minha família. A mãe dele fala que eu estou lá no mercado, já fui no mercado ver. E assim tem gente que sente, a gente tem hora que se sente assim, satisfeito, né? Porque você trabalhou muito nessa época de banca, trabalhou muito garoto comigo. Porque naquela época tinha um garoto também, que depois que as coisas, como diz, as coisas vão melhorando, que eu pude ter uma moto, uma bicicleta, eu já não ia na rua com o jornal debaixo do braço. Eu ia na moto na casa dos fregueses. Mas tinha um garoto que fazia o serviço de rua. Um bom tempo fazendo. Vendeu jornal na rua. Andava Vendia, tinha uns garotos. Depois foi acabando, foi endurecendo esse negócio de não poder mais criança. Aí parou mesmo. Aí eu fazia o serviço com a moto mesmo. Eu sabia que você gostava do jornal, você entregar na sua casa, ele levava, fulano e tal. Sempre mantinha o serviço da banca ali e fora da banca. Toda a minha vida. Meus filhos, tudo foi criado assim. Minha filha, a Renatinha, levava a revista na casa dos outros, jornal, revista, o Adriano. Nunca deixei de ficar com vergonha de tratar os outros bem. Tem vergonha não, tem que tratar os outros bem. Obediente. Às vezes a Renatinha era meio fechada assim, falava, Renata, você tem que dar um sorriso, você tem. Não, pai, eu sou assim mesmo, mas eu trato todo mundo bem. Não, sempre foi muito bom. Eu falo, ó, você tem que tratar os outros bem. As pessoas são, além de você que tratar bem, são nossos fregueses. Entendeu? O cara tá comprando aqui, é o pão que entra pra dentro de casa. É por isso que eu falo até no mercado, tem aqueles moleques que trabalham lá. Eu falo, ó, o cara veio aqui comprar uma carne de fósforo. Meu filho, é o seu salário, o meu. O patrão, se ficar todo mundo aqui e não vender nada, ele vai, como é que vai mandar você embora? Tem que ter, tratar o freguês bem, né? Você não está fazendo favor, não, de tratar o cara bem, não. Você tem que tratar o cara bem. O cara começou com alguma coisinha que você deixa ele quieto. Sai, vai pra lá. Não precisa. Eu sempre aprendi isso. Minha mãe foi minha professora nessas coisas. Tá vendo? Nunca, Isso é importante. nossa, É nunca interessante, deixei. você aprendeu e passou, né? Tá passando o conhecimento, Lá passou. em casa todo mundo é assim, minhas irmãs. Muita gente falava vezes comigo que eu tinha uma paciência danada. Não peguei reclamar assim. Como contei, né? Eu tava o violão lá, e dava um sereninho, molhava, o cara lá, botou molhado. Eu falei, não, debaixo do violão você viu, tá seco. É porque eu botei, choveu, não tinha uma caixinha pra botar, mas não, tá aqui. Da outra pessoa aqui, ó. Sua desculpa, tá aqui. Os que ligavam eu ia lá levar, porque eu tinha telefone na banca. Sempre resolvia, né? Sempre procurei isso. Você trabalha, assim, pelo seu relato, você trabalhava muito na banca, né? Eu trabalhava, João, eu ia pra banca. Eu sempre houve essa reclamação lá em casa comigo. Porque eu saía pra banca 3 da manhã, quando eu pegava o jornal em rodoviária. Quando passou o teu caminhão, eu saía às 5, 4h30. Mudou 1 hora só, um diferente do outro. Mas eu fiquei uma boa parte do meu tempo, uma questão de uns 20 anos, ou mais, acordando 3 da manhã. O dia que estava chovendo, João, eu sempre tive uma motinha velha. Nessa época de jornal velho, e graças a Deus eu sempre tinha um bicho motorizado, velho, novo, sempre tive para ir. E eu tinha lá em casa, tem lá em casa ainda, esses sacos de lixo preto. Eu costumava comprar na loja que vendia daquele mais grosso. Eu tinha uns 2 daquele em casa.
colava no braço assim, quando acontecia que eu estava acordando, está chovendo, eu jogava um saco daquele, o capacete, se eu ver que está chovendo muito, que ia me molhar, eu tinha que levar uma peça de roupa para trocar na banca, na hora que eu acabasse de... Caramba, Então, muito isso. entregava. Mas muito isso. Seu compromisso você cumpria. Compromisso, porque era duas coisas. Ou você estava no horário lá, antes do horário, para não perder o ônibus, ou você sabia que aquele dia você ia ficar ruim, porque o motorista não tinha como tirar o jornal do bagageiro, que era um bagageiro embaixo, uma parte lotada de jornal. Pádua, Miracema e Itapiruna. Uhum. Lá no Rio eles botavam o Pádua na frente. Pádua na frente. Na capa do jornal, viu uma placa branca com o seu nome, o jornal, a quantidade e o número de pacote. 10 pacotes. Aí você tinha que ter 10 pacotes. Porque aquele jornal vinha a parte de frente, de dentro e de fora. Aí você tinha que montar o jornal. Você tinha que mandar. Então, ali tinha a quantidade que tinha. Então, naquele lado que já costumava vir de Pádua, sempre vinha certinho. Você tirava os pacotes todinho. Mas quando faltava um pacote, você tem que ir lá, abrir o outro, coisa para ver o outro. Às vezes, já acontecia de ter lá. Isso aí tomava tempo, tá? Era um motorista que não gostava. Não era sempre, mas uma vez ou outra. Então, olha só que doido, né? O jornal ele não chegava prontinho. Não, você tinha que levar aquilo para a banca para arrumar. Se tivesse assim chovendo, uma coisa assim, já arrumava ele ali mesmo, no banco da rodoviária. Arrumava ali, Caramba, amarrava e depois... Você falou que recebia o quê? Uns 300 jornal por dia? Eu vendia naquela época de 300 a 400 jornais por dia. Jesus, agora que eu tô tendo noção do trabalho, né? Que não é só acordar de madrugada e esperar o ônibus. Você tem que arrumar, organizar o jornal. Ali na padaria do Cassino, era uma padaria que ela vendia de 30 a 40 jornais, todo dia de manhã. O jornal que mais vendia era o Dia, Meia Hora e o Grupo. O Dia era o líder de venda. O Dia os caras que iam trabalhar compravam muito jornal Dia, gostavam do jornal Dia, porque ele era um jornal que tinha de tudo nele. Era mais popular, né? E tinha esporte, tinha política, tinha tudo. O Globo era o jornal do cara mais rico, do doutor. O Globo, você comprava o Globo, era mais doutor. Não tinha assinatura ainda não. Depois que teve assinatura, o Dia aumentou a venda e o Globo para a banca acabou. Assim, vendia 30 jornais. Ele vendia, nessa época, eu vendia 100 jornais do Globo. Vendia uns 150 o dia e vendia os outros picadinhos. Um pouquinho aqui, você compra? Porque tinha um monte de jornal. Tinha Última Hora, tinha Notícia, depois teve esse último vermelhinho que saiu uma mulher pelada nele. Na capa, coisa ali. Meia Hora. Aí eles começaram o Dia, antigamente, era um jornal que só trazia crime. A capa dele era de crime, mas ele era um jornal que tinha essa parte de coisa, mas tinha notícia do governo, dia de pagamento, e tinha esse jornal que trazia eu gostava de comprar o jornal Dia. Aí o Dia lançou esse Meia Hora, que o Globo tinha lançado um outro jornal, o de Expresso, entendeu? Aí era uma concorrência do jornal O Dia com o jornal O Globo, em jornais. E tinha os outros jornais, tinha a Folha de São Paulo, que vendia, tinha o Jornal do Esporte, que é aquele rosinha. Depois, acabou lá pra frente, começou a ter o Lance, que foi mais completo que o Jornal do Esporte. O Jornal do Esporte acabou, faliu, quebrou. Então você passou pelas histórias... Quase 50 anos, João. Raspou uns 50 anos aí. E você conseguia ler alguma coisa? Ou não? Não dava Sempre tempo? gostei de ler, João. Você dava tempo? A questão é tempo, né? Vou falar um negócio pra você. Direto ali. Vou falar um negócio pra você. Você sabe onde eu sempre gostei de ler o jornal? Banheiro. É mesmo? Era o tempo que você tinha que você aproveitava. A hora que eu chegava em casa, quando eu trabalhava na banca, direto, ficava na banca, lá na banca, eu li o jornal na banca. Mas lá pra frente, quando eu passei um tempinho pra ir em casa almoçar, eu já gostava de ler o jornal assim. Mercado aí, quando eu estou lá no mercado, eu passo a prefeitura, tem um jornalzinho de Pádua, eu levo o jornal para casa para ler, gosto de ler o jornal. Eu leio assim, no banheiro, põe aquele jornal de ler, levo óculos, leio. Assim, hábito de ler. Eu nunca perdi o hábito de ler o jornal, mas o jornal hoje em papel virou raridade para ler, porque o pessoal não tem só o mais antigo.
Aquela banca ali, ela vende. Deve vender uns 20 jornal por dia. Ainda tem, né? Ainda tem, o Globo e o Extra. Mas você pode ali, deve vender ele por dia, se ela vender uns 30 jornal, o máximo. Bem demais. O Globo hoje, assinatura em paga, não deve ter 50 pessoas. Nossa, Quando começou, tinha 300. caramba. Todo mundo, porque o Globo, você assinava o Globo pela metade do que você ia comprar na banca. O Globo na época, Aham. quando lançou a assinatura. Entendeu? Caramba, que... Foi uma época assim, de coisa, entendeu? O Jornal O Dia nunca teve assinatura pro interior. Então o pessoal, o Dia, eu gostava de trabalhar com o Dia, porque eu vendia 250 jornais do dia. Só as padarias vendia quase 100 jornais do dia. Ali no Cassim vendia jornal do dia, mesmo na padaria. Aí o cara falava, pô, você tem essa banca aí, por que você bota perto? Eu boto para pegar o cara que vai lá cedo. Sim. O cara vai trabalhar tinha pedra já, vai trabalhar em algum lugar, um motorista, já vai com um pãozinho e já leva. Aí eu botava as padarias demais. Eu levava as que tinha mais movimento, como o Cassim, levava no São Luís lá no Josélio, Essa era... levava no Seu Ailton, que é ali perto da banca mesmo. Já é estratégico, Entendeu? né? Lá no Zé Luiz, na Avenida Tavares, lá no Mosaí, perto de Santa Mônica. E o demais eu corria entregando, freguês comprava nas casas, assim, que eu sabia qual pode comprar meu, eu ia levava. Tinha os garotos que rodavam às vezes, revista eu levava para as doutoras, para as mulheres dos médicos, que encomendavam. E nessa época, passou um bom tempo sem ter assinatura de revista. Depois, do ano 2000 aí, por aí, mais pra frente um bocadinho, começou a ter assinatura. Aí diminuiu. Aí, nesse meio tempo que esses planos doidos, esses planos do governo aí, essas crises aí, morreu aquele dono da editora Abril Cultural, morreu o outro irmão, aí ela foi, ó. Foi decadência. Bom, gente, eu estou conversando com o Roberto da banca do Roberto, que vai ser eternamente, isso aí não vai ter como. E o Roberto, você trouxe algumas fotografias, e eu queria saber, assim, sobre essa questão da foto, conta pra gente como é que surgiu, né? Eu já sei, né? Mas conta pra gente como é que surgiu João, essa paixão sua. Essa foto, ela surgiu na minha história aí, assim, que eu passei a apreciar das fotos. Foi uma vez na banca, eu conheci um amigo meu, o Farias. Eu não sei nem o primeiro nome dele. Flávio Faria. O Flávio Faria foi um idealizador. Senti aquela força de vontade de juntar, gostei. Ele me deu uma foto, que essa foto ela pega ali, você está lá em cima da linha de trem, lá perto da Rádio Feliz, pega em direção a quem está indo para a estação ali, aquela frente. E essa foto que ele me deu, não tinha nem a gurita ali, em frente o Cicobi hoje ali. Sim, sim. Não tinha aquela gurita. Troço lá para trás. Eu não trouxe essa foto aqui, porque eu tenho ela no CD, que eu tenho um CD com 600 e poucas fotos gravadas. Mas eu tenho 100 e poucas fotos já no papelzinho, assim. Papel fotográfico, Umas, aqui é foto sobre foto, mas com muita coisa, muita papel fotográfico do jeitinho. Outras eu tenho fotos mesmo originais, que as pessoas me deram. Tem muitas fotos originais que as pessoas me dão, pode ficar para você. Que é a foto que tem uma rua, às vezes tem uma praça. Eu só não pegava foto que tinha gente, assim. Na casa de um crente, uma pessoa de idade, me conhecia. Roberto, toma um café, toma água, me dá um jornal aí. Tá? Aí eu perguntava a ele assim, o senhor não tem nenhuma foto aí pardo, antiga, que tem uma rua e tal. Aí ele já lá com tão boa vontade, pegava um álbum velho, né, que tinha lá assim, amarelinho assim, aquelas fotos antigas, ó, tem essa aqui, aí eu bastava. Aí eu olhava assim, via aquela rua e tal. Eu falar pro senhor antes, a Timpada tem um sistema na Real Colo, que tinha na época, né? Que ele tira, essa foto que o senhor está me dando aqui, ela joga lá na máquina, o sistema lá, tira a pessoa dessa nova foto e só pega aquela praça. E sai no papel fotográfico, como se eu tivesse batido aquela foto. O senhor tem como... Roberto, leva aí, vê o que você pode fazer lá, que vai ser bom para você, e me traz. Eu parava, às vezes, de manhã, quando final de tarde, eu estava entregando de volta. Peguei ele com a dona Janilza Guiar, ali perto do Ricardo Produtor, nem sei se a dona Janilza é viva mais. Ela me prestou muita foto, mas muita foto. Não só ela não, tem muita gente
que eu me lembro assim, que eu me lembro esquecendo assim, que me emprestou umas fotos para mim, assim, quietinha, sabe como? De rua, Uhum. de coisa. Eu consegui uma foto até na Maria Fumaça, João. Aqui Quando em passava em Padre. Padre. É, Caramba. eu tenho dentro do CD meu, Maria Fumaça. Quando passava aqui em Padre. Essa é bem antiga. É, mesmo. eu tenho muita coisa antiga. Tem essas fotos aqui de 79, das enchentes, ó. Esse helicóptero aqui parando lá, ó, em frente ao Paduano ali, ó, no bico da praça, tá vendo? Eu fui ganhando esse espaço. Eu tenho lá em casa, João, quadro de metro. Tem mais de metro, assim. Tudo no vidro, jeitinho, com foto de algumas praças de Pádua antiga, tá lá. Tem muita coisa, João. Eu tenho muita quadro lá, tá lá guardado. Eu até, João, me interessava, falei com a minha mulher lá, se um dia eu estiver vivo, eu queria fazer isso, já com saúde vivo, entrasse um prefeito Uhum. em Santo Antônio de Pádua, que eu soubesse, ou visse que ele vai fazer tipo um museu, uma sala assim boa, um museu, botar assim, fotos antigas, coisas antigas, eu ia doar essas fotos aqui para ele, uma cópia, para ele revelar, para ele fazer uma parede assim, só tudo que eu tenho, do trem da época de Maria Fumaça, tudo antigo. Registros históricos, né? Eu tenho foto lá atrás mesmo, João. Nesse contexto todo que eu tenho, eu tenho 600 e poucas fotos. Eu tenho, aí, antigona mesmo, eu tenho uns 40%. Aí eu tenho desses enchentes de pra cá, 2008, tudo, 79, tem aqui um monte aqui, eu trouxe algumas aqui, que eu catei lá em cima, você vê. Que você Tem da água tem? iodetada, tem tudo aqui, ó. Mas essas fotos você revelou, né? Por sua conta mesmo. Você não... Eu gastei dinheiro na época, na Real Colo, pra fazer isso, Caramba. por minha conta. Isso Minha mulher é falava comigo, mesmo. você tá doido? Eu vendia muita foto dessa. Você sabe quanta época eu vendia uma fotinha dessa? Ah, Depois desse trabalho todo, vendia ela por R$5. R$5 na foto dessa. Quem tem foto, né? Você vai na padaria que foi do Marcão, tinha, não sei se jogaram fora. Eu fiz um quadro para ele, uma parede para ele. Não fiz para ele. uhum. Eu fiz para um cara que é muito meu amigo, que é o Marquinhos da Master. Marco Visual. Ah, Marquinhos. Marco Visual, ele me deu um letreiro botar na minha banca, que eu reformei a banca, não me cobrou nada. Aí eu falei, Marquinhos, você mexe com esses negócios? Eu vou te doar aqui essas fotos. Aí eu revelei um monte de fotos, dei para ele. Aí o Marcão, ele deu uma reforma lá para ele, lá, né? Essas coisas assim, botou lá para ele. O Valério dando ali a carneira ali, tem na parede lá um monte de foto. Entendeu? Eu vendia muita foto assim. Na época de banca, eu vendia muita foto. Não era um comércio que eu vivia disso aqui, não. Uhum. Eu tinha ali, o cara queria, eu já tinha assim prontinho para ele. Ó, papel fotográfico, bilhetinho, tem uma foto sobre foto. Entendeu? Preservado. Alguns é originais, que tem, os originais eu não vendi. Mas, Os originais tem que preservar, mas... eu tenho ela lá para fazer as fotos mesmo. Aí você tem um acervo desse. Você falou que tem quantas digitalizadas? Você tem quantas? Já eu tenho quase umas 100 assim, ó. Gente, Mas tem tudo gravado, como eu te falei. Tem um HD com todo que eu fico assistindo lá em casa. aham. Tem elas todas no CD, que eu passei para esse HD por causa do nosso amigo Jorge, fez para mim esse trabalho, né? Deu um favor a ele muito grande por isso. E porque ali eu ia perder com o tempo, e a história ia embora. Porque a dona Marinice Daia, ela tinha essas fotos, uma enchente que teve aí, eu não lembro qual foi. Ela me deu as fotos, tudo ficou no baixo lá, não sei onde ficou. Eu sei que perdeu as fotos, tudo que tinha, quase tudo foi embora. A Marinice era uma grande Ela historiadora. tinha, era ela que tinha. Essas fotos, minha vez, eu também levei lá para exposição, não da vez no governo, não da vez, teve uma exposição de fotos, eu botei um monte de foto que eu tinha na época lá, Pô, bacana. perto dela, tinha também. Eu tinha umas diferentes, ela não tinha. Mas assim, entendeu? Eu senti uma vontade. Aí depois que eu parei com a banca, João, aí aquilo ficou assim, lá em casa, parado lá assim, pensei até em vender. Eu fiz, se a pessoa quisesse comprar as fotos que eu tenho revelada, ou quisesse comprar até esse CD que eu tinha aí, com as fotos, não HD. Eu ia ficar com HD. Mas eu vendia o CD É uma coletânea. para o cara isso aí, né? vender, revelar, fazer o que ele quiser. Porque pelo que na você mão falou, dele. você juntou de vários, foram usados vários anos juntando, né? Aí o cara me perguntou quanto eu queria. Uhum. Um cara aí que me perguntou quanto eu queria, mas nem falar o nome dele, porque esse cara, eu não vou falar o nome dele não, que ele eu ofereci uma vez, 2 vezes ele falou pra mim, vai estar preço na foto. Depois eu falei preço com ele, não falou mais nada.
Deixei pequeno. O cara me perguntou, quanto você quer? Eu falei assim, ó, fiquei bem só também. Eu tenho alguns CD que eu falo, deve ter uns 6, 7 CD por aí, assim. Tem todas as fotos nele, gravado. Não tinha HD ainda não. Tem essas fotos todinhas nesse CD. E tem umas 100 e tantas fotos já imprimidas, no papel fotográfico. Caramba, nossa. Aqui tem foto que é original e tem foto que eu tirei foto por foto, mas tá nítida no papel fotográfico. Não estraga, não tem nada. Aí eu falei com ele, ó, eu quero nesse trabalho que eu tenho, eu não quero uma fortuna não. Vou te dar esse CD todo, essas fotos todas que tá aqui. Porque eu não tenho assim, precisão, que se eu vendesse para você, ou vendesse para você, eu sei que a pessoa ia expor isso, ia botar no lugar, e ir lá em casa, depois que eu abrir com a banca, tá ficando guardado. Por mais que eu limpo, que eu boto, isso com o tempo, É verdade. vai um patrimônio embora. Eu vou te falar depois. Passou um ano, falou nada. Depois perguntou de novo. Aí eu falei, rapaz, depois eu te falo. Não está interessado, não. Pô, bacana. E eu queria fazer um negócio desse, faço um negócio desse, tô aqui falando aqui com você aqui. Se um dia então um prefeito em Pádua, que fizer um museu, que tentou fazer na estação, mas não coisa não. Fizer um museu que tem as coisas antigas de Pádua, eu vou entrar com 600 e poucas fotos. Vou mandar uma pessoa gravar essas fotos tudo num contexto sozinho. Eu falo, tá aqui, vamos fazer a foto. Um cara que, você vê que o cara que tá entusiasmado vai fazer o mesmo negócio. O cara vai pegar lá e botar aqui no armário. Não, então tá lançado o desafio. Tá lançado o Tá desafio. lançado o desafio. E parecer para me procurar. Se eu tiver vivo e não tiver vendido, né? Eu vou doar. Mas mesmo se eu tiver vendido, você vai preservar, eu tenho, você vai eu tenho preservar. lá que eu posso Isso. fazer do HD, que o HD tá Então. tudo guardadinho. Eu sento lá na minha poltrona lá, fica assim, mulher perde, mulher fala assim, tem até uma televisão no quarto, porque ou eu vou tirar para ver minhas fotos. Aí fico lá vendo. Cochilo, durmo, e tá passando as fotos lá, fico vendo. Tudo catalogadinho. Rua por rua. Rua do Leite. Caramba, que tudo. beleza, cara. Fiz um trabalho no Real Colo, botou rua por rua. Rua do Leite, todas as fotos que eu tenho, Rua do Leite ali. Tem aquela praça ali em frente à prefeitura, que antigamente descia um carro de Miracema e não passava na Rua do Correio. Não existia Rua do Correio. A rua ia ali em frente, onde é o Correio, que não era o Correio ali, contornar para ser em frente à Matriz. Passava em frente àquela banca de jornal ali e subia. Chegava ali em frente à Igreja Batista, tinha uma pracinha que tinha uns bancos no meio. Você não tá aquele largão lá, aquela pista? Naquele meio tinha uma pracinha. Tinha um ponto de ônibus e tinha uma pracinha no meio. Onde a pista ali era ali tinha uma pracinha no meio. Caramba, que diferente. Tem. Mas tem foto, não tá aqui. Eu passei, porque você achando que essa foto aqui foi lá porque eu vendi 20 e poucas fotos para aquela Laudos Café. Laudos Café, A moça vai fazer eu acho que uma dessas tá naquele meio. Eu levei um monte para ela. Ah, bacana. De para R$5 cada um. Então, isso é interessante porque... Não, porque eu vendi, para vender é um dinheiro inquieto, porque... É porque é interessante... Mas o Guloso tem a história, além né? do registro histórico, né? Além de ser um registro histórico, de pesquisa, né? De verificação de fatos históricos, de como é que era a cidade, também é um elemento, um artigo muito interessante de decoração, né? E verdadeiro. Eu tenho lá em casa que lá atrás, não lembro como, eu recebi uma menção de aplauso da Câmara Municipal. Aí, ó. Eu tenho lá guardado. Eu tenho um diploma desse, que dá aí no dia da festa de Pádua. Eu tenho um negócio desse, uma medalha dessa. Eu ganhei uma naquela época, quando o pai do Ronaldo, da geração, era vereador. Ganhou uma decoração daquela. Esse negócio aí, não sei te falar. Preservação histórica aí, ó. Não tem negado guardado. Pô, bacana demais, cara. Então tá lançado o desafio. Eu tenho um pessoal aí da Secretaria de Cultura, se tiver um projeto interessante aí. O dia que tiver, eu quero, tá? Eu quero ver que inaugurou a sala, estou vendo lá muita coisa e vai ser feito lá. Lá e conversar como é que seria. Aí eu abro mão de doar, levo meu HD lá onde faz e mando o cara fazer uma cópia dali.
Eles pagam a cópia, eu vou dar cópia para eles. Aqui, ó. Mas tá. uma coisa honesta, coisa certa. Uhum. Porque isso aqui, esse HD, se bater na mão de um cara que monta assim, um pilantra, ele faz tudo postal. Já, o meu aqui está tudo preparado para fazer postal. Todas essas fotos minhas já tem um esquema nele lá. Se eu quiser jogar, ele já sai para postal. Postal da cidade. Na época eu ia fazer isso. Tudo certinho, João. Minhas coisas. Tudo. Rua por rua. Como é que fala? Tem mais coisas para te falar. Esse prédio histórico que tinha em Padua, Casa da Dona Selma, tudo tem nessas fotos. Ali, ó, você tem noção ali, ó. Ali, ó, onde tem a Nogueira ali, ó, aquela praça, lá para trás. Ali, você curvando ali no Quez ali tinha uma bomba de gasolina. Não tinha posto de gasolina. O primeiro posto de gasolina em Padua foi ter Chaco. Depois foi ter o Shell, no bairro Ferreira. O primeiro posto de gasolina que teve em Padua, até onde eu sei a história. Eu não vivi esse tempo, não. Contado, essa quem me contou essa história foi Dona Rita Serrão Amélia Piscininho, que já morreu. Sentada na casa dela, conversando de história. Levando uma revista Veja para ela. Eu levava uma revista Veja para ela toda segunda-feira. Depois do almoço, sentadinha naquela gorrinha branca dela, ela me contando a história. Ela me contou nessa época que estava contando eu falei, isso eu já sei, das bombas de gasolina, do posto, ali no FUED ali, ó, tinha uma bomba de gasolina também no FUED ali, lá na capacinha da prefeitura. Perto do Ele clube. tem foto que mostra essas coisas. Tinha ali no Xavier, onde tinha a banca ali, naquele armazém ali, tinha uma bomba ali. Bomba. O primeiro posto de gasolina foi ali onde é o Areal. Ali, perto da Unimed. Isso, do lado da DNA. Sistema. Do lado Ali da foi o DNA. primeiro posto de gasolina. Tinha um viveiro de passarinho ali, que era de parente do Xavier. Ali. Depois daquilo ali, veio ter um posto lá na descida que vai para Ferreira. O posto S, que acabou quando inauguraram a Mercedes. Que a Mercedes era ali onde era a sua pé calçado. Ali era a Mercedes, onde era a calçada. Depois inauguraram lá em frente do Campestre, foi para lá. Aí depois, me parece que veio aquele posto do lado da rodoviária ali, aonde o Zé Manel comprou. Tem aquela bomba de gasolina. Aquela bomba, sei onde. Sabe como? A Ana tem um restaurante ali. Ali, aquele posto ali foi o terceiro. Aí depois dali começou a aparecer o Sapau, né? Essas coisas aí. Ipiranga. Aí foi mais lá pra frente. Nossa vida, é muita coisa. É muita Ali, história. Né? Ó, eu cansei trabalhando na rua. Eu lembro, nitidamente. Se me perguntar, eu lembro nitidamente. Ali onde é o shopping do café, do lado da loteria ali. Ali era a casa da Dona Selma, uma professora Fortuna que tinha. Acho que era 3 irmãs. A casa cheia de janelinha. Eu tenho nessas fotos minhas. Ali. Depois dele morava o doutor Jarba, onde tem aquele 1,99 ali, ó. Doutor Nelson. Ali onde é aquele negócio ali que hoje é espaço. Ali era o bar do Café Brasinha. Brasinha. Mas ali tinha a casa do Geraldo André, onde é aquela farmácia que tem ali. Não tem uma farmácia do Diony ali? Isso. Depois ali era a casa do seu Geraldo André. Eu devo ter, acho que tem até aqui nessas fotos aqui, vou te mostrar. Ali tinha o Pires, que tinha um negócio de tecido, que é o pai do doutor Antônio de Pádua, que é dono lá daquela esquina lá. Tô na esquina, aquele bar que abriu lá perto do Paduano. Aquele prédio todo ali dos 2 irmãos. E ali eu conto detalhadamente ali, ó. Fui da época me vendeu lá na rua. A Honda, Padre Motor, foi ali onde era a padaria. Padre Motor. Onde tiraram, derrubaram ali, vamos fazer a loja de João. Ali do lado do salão do Lenine tinha um bar chamado Fantástico. De movimento também, né? Na mesma época desse que eu te falei, que a mulher me avançou em cima da mão. Do Isofama. Isofama. Foi um tempo mais na frente, assim, do outro. Rapaz, a história, muita coisa de Padua. Esse banco, Banerj, que foi lá onde é Boticário. Ali, onde é o Banco Jornal ali, era o Banco Nacional. E mudou muito o centro, né? Mudou Muita bastante. coisa. Eu acompanhei muito essa história de Padua. Vendendo jornal na rua. Acompanhei. Ali eu levava o jornal pro Renato Padilha, na Mercedes, ali onde é só pé calçado. Aquele quarteirão, tudo pra trás dele era Mercedes. Ali você vê negócio de 7 geladeiras e tal. Tudo ali era Mercedes. Então, eu levava o jornal lá na casa do Renato Padilha. Eu morava naquela mesma casa ali.
Caramba, é muita história que tem. Aquela casa do Michel ali, aonde tem ali, onde abriu essa farmácia, Raia. Você lembra no casarão que tinha ali? Cheio de porta, de madeira? Sim, Lembra, mas né? é muito, É. muito tempo. Foi verdade, caramba, é muita Não, coisa. se eu parar assim, João, meia hora, eu te falo, às vezes falo até quem eu quero o comerciante ali. Às vezes eu lembro quem era o comerciante. Aquilo ali, quem era o comerciante ali? Ah, tal, tal, tal. Ainda costumo lembrar ainda. Assim. Eu um lembro vídeo. de todo mundo. Então você não só conta a história, como você também viveu, né? Eu vivi essa história aí. Tem história. De 1978, João, 78, pra cá, até os dias atuais, eu só fiquei fora de Pádua um ano. Um ano. Foi a época. Como é que foi essa época? Ah, foi a época que eu tava para casar, dessa primeira filha que eu tenho, desse patrimônio lá para trás. Aí, nessa época, eu trabalhava com a minha mãe, aqui em Padre mesmo, com o jornal direitinho, e o pai do Humberto Cataúvo, o seu Oswaldo, trabalhava com a gente. Aí, você lembra que eu te falei que eu vinha de moto para trabalhar nessa ocasião? Nessa ocasião, eu conheci uma moça. Aí, nós estava tudo certinho para casar. Mas eu não sei, de tanto naquela época eu ouvi falar, não, rapaz, você está novo, ela está nova. Realmente eu estava novo e ela estava nova. Portanto, que eu fiquei esse ano e pouco fora, que eu voltei, eu estava com 18 anos e ela estava com 16. Novo ainda, novo. Teve que assinar, porque eu fui casado com essa moça só no cartório. Mas eu fiquei um ano por rir. Porque nessa época que eles falavam, não, você não casa, rapaz. Para que você vai casar? Você é menina nova, você é novo, não faz isso não, você está trabalhando com a banca e tal, Aí eu cismei com minha mãe e falei assim, não, deixa suas voltas tomar conta da banca, que eu vou pro Rio. Cismei assim, vou pro Rio. Não vou casar não, então vou embora pro Rio. Vou trabalhar com meu primo lá em Laranjeira na banca. Eu tenho um primo que tem banca em Laranjeira, tem até hoje. E eu fui. Aí fui para minha irmã trabalhar na Petrobras, morar na Glória. E eu, quando minha irmã precisava de empregada na casa dela, doméstica, uma coisa da menina que ela tem, quando era novinha, eu que levava as empregadas para ela, da rota, para trabalhar lá. Eu que era, então minha irmã gostava demais de mim. Aí eu falei, minha irmã, eu vou pedir, ela não vai me negar. Aí eu falei com ela, eu estou querendo ir pro Rio. Eu estou querendo casar aqui, não quer deixar eu casar. Lembro disso direitinho. Não, eu vou. Aí eu, tipo assim, fugi. Falei com a moça assim, ó, você fica aí na casa do seu pai, que eu vou pro Rio, vou trabalhar em banca lá, que o negócio estiver bom, eu vou te chamar. Aí, João, eu fui. Comecei com minha irmã, fui, a primeira coisa que minha irmã arrumou para mim, para trabalhar num prédio. Depois veio a banca. Trabalhar num prédio, na mesma rua dela. Ela morou nesse prédio, ela tinha um apartamento, mas comprou um outro. E ela conheceu a síndica lá, a síndica me arrumou um serviço no prédio, que era de manhã cedo eu varrer, catar o lixinho assim. Um serviço assim, brando, ganhava um salário e meio. Aí eu fui. Aí, eu tô trabalhando lá, minha irmã falou comigo, ó, vai inaugurar uma lanchonete naquela rua de lá, e o homem lá é meu compadre. Madeira é filha dele. Eu vou ver que eu converso com ele para arrumar um serviço na lanchonete para você. Você ganha mais um bocadinho que eu não conheço. Aí, passou um tempinho, estou lá trabalhando, surgiu essa coisa, fui trabalhar nessa lanchonete. Nisso aí, deu quase um ano que eu estava para lá. Aí um ano. Aí minha mãe foi lá no Rio visitar minha irmã. Aí chegou lá, falou que o pai do São Humberto estava muito doente, tinha dia que eu estava trabalhando na banca tarde, o Humberto já foi lentar o cara para entregar, porque não estava dando para ele, mas o seu Oswaldo, que chamava o pai de São Humberto, ele gostava da banca. Ele, o pai do Zé Locomotivo, o seu Teteu, e juntava aqueles velhinhos ali perto da banca, uns velhos tio, né? Velho morrendo não, aqueles velhos ali, e um ajudava o outro a tomar conta da banca, e eles gostavam de ficar ali naquela esquina conversava com o doutor Xavier, era uma amizade que tinha ali, tinha passarinho naquela época, o pai do seu Divaldo, que era o velhão da loja, ele criava muito passarinho.
Não tinha esse problema de proibição Igual de tem nessa época. Aí eu falei com a minha mãe. Eu falei, ó, se a senhora me vender a banca, eu tô com os trocadinhos aí, que eu sempre fui um cara de guardar uns trocadinhos. Guardar, né? Hoje eu não tenho não. Hoje eu tô. Depois que a mulher ficou doente, rapaz, não sobra nada. A gente passa uma perda nada com as coisas. Mas eu sempre fui um cara de. Tem uns, né, coisa, mas sempre tem um. Hoje assim eu estaria uns 3, 4 mil tranquilo guardado. Aí eu falei com minha mãe, se a senhora me vender a banca lá de Pado, eu volto para trabalhar lá em Pado. O senhor volta, não está querendo ficar, entendeu? Aí eu voltei, aí reatei com a mulher, com a namorada. Eita. Aí arrumei a filha. Aí arrumei a filha, aí ficamos um ano e pouco, assim, depois separamos. Aí eu ponhei a menina para criar. Meus pais não tinham criança mais em casa nenhuma, minha irmã já tinha casado já. Aí meu pai e minha mãe falaram, não, pai é que eu fico. Aí eu fui em Cambuci, que era onde eu casei no coisa, foi lá eu casei no cartório, mas no funil onde ela morava. Aí conclusão da história, eu peguei a guarda da menina, fiquei, meus pais criaram a menina, e hoje está lá, tem um menino, um garoto já de 7 anos. E o padrão. Vive a vida pela. Minha netinha mais velha aí, tem 7 anos, tem o do Adriano, que é o Caleb, só a Renata não arrumou criança ainda não. Mas não. Mas essa travessura, esse tempo de banco só deu esse intervalo aí. Entendeu? É história. Não é história, mas é verídica, né? História é verídica. Mas é bom, é bom. Se eu fosse recomendar um livro para alguém ler, eu sei que isso não é da biblioteca ou de dentro da leitura, né? Não é da livraria. Mas se eu fosse recomendar alguma coisa para você ler nesse tempo todo de banco que você tem, qual livro você recomendaria? Ou qual leitura você recomendaria para alguém ler hoje em dia? Para ler? Isso. Eu falo assim, ó, isso aqui do tempo de banco eu recomendaria a todo mundo que tinha que ler isso aqui. Eu recomendaria, sinceramente, de fundo do coração. Pode achar que eu esteja falando assim, ok? Eu recomendaria para qualquer ser humano que eu tenho, eu leio a Bíblia. A Bíblia é boa? A Bíblia é bom porque vários livros ali. É o livro mais completo que nós temos. Importa que seja a religião, que você lê a Bíblia. Então está recomendado. A Bíblia. Ó, pode ser para católico, pode ser cristão. Eu sou cristão. Isso que está falando é um cara que manja das leituras. Falar com você que eu sou o cara que eu coisa não. Eu leio a Bíblia, tem dia que eu não leio a Bíblia, tem dia que eu esqueço a Bíblia, mas eu sou um cara que eu oro todo dia de manhã. É importante. De levantar lá de dormir. E costumo ler a Bíblia, assim. Costumo frequentar, assim, a leitura da Bíblia. Eu vou numa aula dominical na igreja. Assim, sempre é bom. Sem, né? Cada um tem a religião, né? Mas sem coisa. Mas eu recomendaria hoje para pessoa que pudesse ter para ler a Bíblia. Ler do início, Gênesis, até Apocalipse. É uma boa leitura. Né? Ô, João, sem apologia, sem nada. A melhor leitura que. Cara, ô João, falar para você. Eu tô com 62 anos para 63 agora. Jovem ainda. De tudo isso que eu já fiz. Tudo isso que eu já fiz na minha vida. Se eu pudesse recomeçar hoje. Eu tinha casado com essa minha esposa de hoje. Hoje, que é uma companheirona. E tinha ido para a igreja. Minha família toda é católica. Mas quando eu conheci ela 11 anos atrás, eu fui para Evangelho. Eu sou da Assembleia de Deus. Mas não discuto religião, porque religião e política a gente discute, né? Sim. Mas Deus é Deus, tá? E eu falo para você, depois que eu passei a ler a Bíblia, assim, mais coisas, como que a minha vida melhorou, rapaz, ó. O rapaz já era bom e entrou na coisa. Você tem noção como é que Deus faz na vida da gente? A minha esposa está aí, vai fazer 4 anos que ela tem câncer seio, câncer dos ossos, diabetes. Meu filho, já teve lá embaixo. Meu Deus, tá aí, firme e forte. Hoje ela faz pilates,
desanima não, né? Ó, eu fico olhando, a hora que eu olho assim, rapaz. E às vezes até brinquei com ela quando ela ficou lá 30 dias lá em Itapira na radioterapia, veio igual um maracujá de gaveta. Eu falei brincando assim com ela. Aham. Uma magrinha, parrudinha. Aí, perguntei, o que a mulher lá falou com você, Itapiruna? Como é que foi isso? Ele falou, ó, a mim comia muita fruta, muita verdura, fazia o que não ia fazer. Feijão, fruta, legumes. Pessoa que passa num processo desse tem que estar fora de arroz branco, fora de açúcar, Uhum. fora de gordura. Tem que partir para a verdura. A alimentação dela lá em casa é assim, é com muita verdura, fruta. Vai para agora, semana agora é dia de pagamento. Essa semana fracou um bocadinho, fruta, tem umas frutinhas, mas não tem. Agora essa semana que entra agora, já faço a minha cesta lá no mercado onde eu trabalho, tem dia da promoção. Eu vou lá no dia da promoção, compro as frutas, verduras, que dá para uma semana, duas. Mas se não faltar uma verdura, carne vermelha, eu só uso um pouquinho assim a carne moída, mas pouca coisa, pega um músculo, não entra muito carne vermelha, uso comer lá em casa muito ovo, cozido, Nossa, ainda tem uma carne dica branca, da frango, alimentação. peixe, entendeu? É assim, e acompanha assim, ensino, e ó, você vê a nega, você vê a nega assim, você fala assim, 4 anos é pro tratamento. Tem gente que começou, já foi. Quantos já foi junto com nós de Petapirona que é? É Deus que dá Mas força, dá vitória. Vai ficar tudo bem, tem Não, certeza meu pai, disso. é outro exemplo de vida que eu tenho lá em casa. Meu pai, não sei se você conhece meu pai mora em Talcara. Meu pai fez 100 anos, 100 anos? 100 anos, dia 3 de dezembro. Meu pai tem 15 anos atrás, meu pai, ele sem uma perna desde os 12 anos de idade, perdeu na roça. Ele morava lá não tem ali em Cambiasca, que ele é de Cambiasca, Cambiasca, na fazenda Mutão, a fazenda que tem ali para dentro, existe a fazenda até hoje. Naquela época de garoto dele, ele vinha do colégio e pegava uma cesta para levar a boia, a comida lá na serra, os cortadores de madeira, de serraria de cortar madeira. Numa ida dessa, um tronco rolou de morro abatidinho, pegou a perna dele, naquela época não tinha recurso, 100 anos atrás, recurso era só rio, um lugar maior, perdeu a perna dele. Quando ele casou com minha mãe, ele não tinha perna. Meu pai ó, não bebe, não fuma. Meu pai, quando eu era garoto, eu tinha a idade de uns 7 anos, 6 por aí, meu pai bebia muito, nunca fumou. Meu pai era aquele cara que bebia, quebrava tudo. Meu pai é um cara inteligente, tá? Aí uma época, ele fez uma prova pro estado, passou na prova. Aposentou no estado. No dia que ele foi dar uma posse, falaram para ele, ó, se você beber, você perde seu emprego. Assim, nunca mais aquele homem botou uma bebida. Natal, nunca mais aquele homem fez 100 anos, vai fazer agora em dezembro, faz 101 anos. Tem 15 anos que a minha irmã, minha mãe já morreu. Ele mora lá em Talcara, ele mora na mesma casa, tem quase 75 anos. Quando ele casou, 20 e poucos anos, ele foi morar nessa casa. Aí morou muitos anos de aluguel, comprou. Hoje essa casa, minha irmã da frente, comprou mais um pedaço dela, fez 2 prédios assim, 2 prédios, do lado da rodoviária, em frente ao shopping. Existia um shopping, não tem? Uma saidinha que tem assim, perto da ali em frente, você vai ver uma loja, uma casa que tem uma loja comercial, uma vidraça assim, ó, aquele prédio ali todinho da minha irmã. Aí tem uma porta branca assim, é um beco que tem ali. Aí lá atrás o prédio do meu pai. Ela mora lá. Meu pai tem gente, menino que cuida dele lá, ele anda e tudo, mas que faz, limpa a casa, faz subir de casa, que a comida dele já vai todo dia para ele direitinho. Vai de quentinha, assim, de marmita. Então dali, aí é que eu te falo para você. A minha irmã tem 15 anos atrás, descobriu nele câncer de próstata, iniciando. Correu com ele para Itapiruna, porque ele sempre pôde pagar o Unimed dele. Sempre pôde pagar o Unimed dele lá. Correram para o Dona Danilo lá em Itapiruna, só vai de 3 em 3 meses tomar uma injeção. Não perdeu um fiapo de cabelo, não emagreceu. Você conversa com aquele homem assim, ele tem uma memória. Benção. Anda, tudo direitinho. Não toma medicamento nenhum. Quando eu fui com ele um mês e meio atrás, no dia da consulta lá em Itapiruna, que minha irmã viajou, aí eu fui nesse dia com ele,
Porque tem um táxi lá e tal, o cara que está acostumado, já leva ele, deixa na porta do centro médico, desce, vai no centro médico, toma a injeção lá no doutor Danilo, a consulta do Danilo, depois o táxi pega, leva lá no São José da Bahia, para uma outra consulta lá, e toma uma injeção e vai embora. De 3 em 3 meses faz isso. Eu fui um dia com ele, aí fiquei falando, rapaz, que atividade. Um dia ele ficou lá em casa, uma semana, que essa minha irmã que mora no prédio da frente, que é viúva também, então o filho dela mora lá em... Esse lugar onde Beto Carreiro tem... Santa Catarina? Santa lá? Catarina. Ih, É. rapaz. Aí precisou ir para lá, ficar uns 10 dias lá. Nasceu um netinho lá e tal. Eu falei, deixar ele aqui em casa. Meu filho, eu fui na hora do banho para dar banho nele, achando que eu tinha Achando que ele não pode- Meu filho, me deu uma aula. Eu falei para minha esposa, ó, a estrutura que esse homem tem, mesmo sem uma perna, se ele não cair, não coisar, vive mais de 20 anos. O homem tá forte. Forte, né? Forte, estruturado. Ele falou comigo assim, Roberto, lá em casa, eu tenho um banheiro lá que é adaptado. Tem esse negócio para segurar assim. Uhum. Mas quando eu fiz minha casa, ela tem 2 pedras de granito que fazem tipo um box. Aí fica só uma passagemzinha assim. Para cadeira de roda não entra ali. Ah, entendi. Para me botar para entrar cadeira de roda, tem que derrubar, tirar essa pedra. E a pedra é tão bonita, e desde quando eu fiz a minha casa, 2 anos mais dessa pedra. Pedra grossa assim de granito. Aí eu adaptei aquele andador. Aí quando ele fica lá em casa, custa aí, mas quando fica lá em casa, eu tenho que botar uma cadeira comum no banheiro. Uhum. Aí ele vai andando na bengalinha dele, ele tem uma bengala. Aí tira a perna, ele tem uma perna dessa de alumínio, uma perna dessa boa. Aí tira a perna, vai na coisa, senta na cadeira, aí lá dentro tem outro negócio para segurar, toma um banho, eu estou pensando que eu tenho que ajudar ele, né? Eu falei, não, lá em casa eu tomo banho assim, velho. Pode ficar tranquilo. Se quiser ficar aí, pode ficar, né? Olha aí, ó. Que Toma um lição, banho. hein? Toma um banhozinho dele, senta, se enxuga, pega a bengalinha, 100 vai no anos, quarto, hein? veste o aparelhinho dele. 100 anos, Deus abençoe. 100 anos, cara. Fazer 101 anos. Falei, ó, isso é coisa para prestar a nossa... a gente acha que muita coisa, ó. Aí, minha esposa ficou assim, ó. Tá vendo? Você tá com a doença, e também tem a doença, e tem mais idade que você, tem o dobro da sua idade, você tem 50 e tem 100. Olha aí. Assim, ó. É isso Outro, aí. e é católico, tá? Ele é católico. Católico na casa dele, que tem Nossa Senhora, assim, a mesa dessa, dá 2 dessa aqui de grandona assim, que a minha irmã cuida bem dele. Bíblia ali, de manhã cedo liga naquele padre que tem lá em São Paulo, vê na Canção Nova, acompanha isso tudinho, cara. Nós que somos os evangélicos, a gente fica na terra, gente, mas vai lá, visita aí quando a gente vai estar o carro, mas ó, acompanha ele direitinho, lê a Bíblia, lê história, ora várias vezes na madrugada. Eu dormi uma vez com ele lá, que minha irmã viajou, aí eu saí do mercado, com umas 3 sexta-feiras fazendo isso. Ora na madrugada, cara. É bom não dar. É uma lição, né? Dá É. tranquilidade, dá. Falei com minha esposa, falei, ó, tem gente aí que, porque, ó, a gente não faz nada, Pedro, isso aí é lição pra gente. Pedro, que a gente faz, a gente acha que faz alguma A gente coisa. às vezes reclama à toa, né? Reclama à toa. É. Ô, Roberto, você quer falar mais alguma coisa? Você quer deixar um recado para todo mundo? Né? O que você quer deixar porque só a sua história em si já deixa muita lição, a história dos seus familiares, do seu pai. Eu sou meio tímido pra falar, João. Hã? Mas eu sou muito tímido, assim. Vai ser bom de contar a história. Eu sou muito assim, meio caiado, meio tímido, assim. Mas eu falo com as pessoas, ser humano. Pá, a gente, falo até por mim mesmo, que a gente tá falando, mas a gente às vezes é falho, tudo. Mas a gente tem que ter mais amor, mais fé, cada dia mais fé em Deus. Pedir a Deus cada dia mais, ter mais fé, de saúde, porque a gente vê tantas coisas, entendeu? Tanta maldade, assim, no mundo, sabe? Então eu peço às pessoas que tem me fazer, toda hora agradeço a Deus, pedir a Deus agradecer por tá aí, né? Tô novo ainda, tô com 62 anos, mas, entendeu? Graças a Deus, Deus tem feito
muitas coisas na minha vida. E eu, graças a Deus, só tenho mesmo a agradecer por tudo. Isso. Nem reclamar nada, só agradecer. Roberto. Cada dia mais é agradecer as coisas boas que acontecem pra gente, entendeu? Se passa vento, mas vem logo a vitória. Eu lá em casa eu passo esse problema com a mulher, mas Deus tem dado a vitória, graças a Deus. É isso. E tocando o barco pra frente. Eu tenho que só agradecer. E eu sou meio tímido mesmo para falar um pouco, assim. Uhum. Sou meio caiado um bocadinho, mas é o meu jeito mesmo. E tratar as pessoas bem, com respeito, né? Com carinho. Isso que leva da vida é isso. É isso. Entendeu? Sabe, né? E ter paz na vida, né? A gente passa aí na rua, ô Roberto, eu conhecer todo mundo. Não ando com maldade com ninguém. Mas é importante. É, não ando com maldade com ninguém, não. Se a pessoa, você vê que a pessoa tá meio assim, você acha que a pessoa é problemática, você desvia um bocadinho, mas não fica desejando mal pra ninguém, né? Nada disso, não vou levando a vida, vou vivendo a vida assim. Porque a gente vê tanto exemplo aí, né? Dessas coisas, né? Infelizmente tem muita coisa. Porque às vezes você tá. Muitas vezes a pessoa fica sem nada, assim, né? Com a inveja do outro, assim, procurando a maldade pro cara. Tem muita gente assim, né? A gente não pode ver outro bem, como diz assim, mas certo, né? Infelizmente tem. Entendeu? Eu levo lá no mercado, eu dou um patrão meu, eu falo pra você toda hora, é um cara bom, nem um patrão, um pai bom, entendeu? Nunca trabalhei pra ninguém de fora, assim, sempre trabalhei com. O primeiro serviço que eu arrumei lá foi com. Até quem arrumou o serviço não foi o Beto, foi o Henrique. E a mulher dele que me arrumou esse serviço lá, mas o Beto já estava lá. Mas eu já conheci o Beto, né? Que trabalha no Badeiro, da banca, mas sempre foram bons, tanto o Henrique, como o Cláudio, como o Beto, como o Dedê, tudo trata bem, também trata com respeito, procura fazer as coisas que deu, e vai tocando a vida, né? É isso aí. Entendeu? Pedindo Deus cada dia mais dar direção pra gente. Isso. Roberto, eu quero agradecer demais você ter vindo aqui hoje. Né? A gente tem um tempo que a gente já combinou isso e agora finalmente a gente conseguiu se encontrar. E eu tinha sempre o desejo de compartilhar você, né, com as suas histórias, com a sua vivência do ponto de vista que eu conhecia, né, e agora poder conhecer mais coisas ainda da sua história, que realmente é fantástica, viu? Obrigado, meu amigo, de estar aqui nessa tarde, estar aqui com a gente. Se fizer o novo convite, eu estou aí de novo. Eu sou meio canhadinho assim, mas meio assim da minha, esse é o jeito meu mesmo. Mas a vida da gente é assim, né? A gente vai ao dia a dia, né? Não faz seguindo. Mas eu que agradeço você por essa oportunidade aí, entendeu? E estar aqui, primeira vez que eu venho num Podcast? podcast. Oh, que beleza. E é o primeiro episódio da terceira temporada esse aqui. Estamos abrindo com chave de ouro com o Roberto aqui conversando com a gente. Que maravilha, hein? Que prazer esse, né? Então, benção, né? Gente, quero agradecer demais mais uma vez o Roberto. E para você que ouviu a gente até aqui, que assistiu a gente até aqui, meu muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe seu like aí, compartilha com as pessoas. Você conhece o Roberto, tem uma história interessante aí que você vivenciou. Agora eu não sou nem o Roberto da banca, eu sou o Roberto lá do Paduano. Agora é o Roberto Super Paduano, que é nosso patrocinador mais uma vez nessa temporada. Tá bom? Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aí e até o nosso próximo episódio. O Padocast está começando a terceira temporada. Valeu! Você ouviu mais um episódio do Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano, Baby Mania, moda infantil e brinquedos, DNA Sistemas, Doutora Tabata Reis, cirurgiã dentista, Drogaria Cidade Nova, Micromed Informática, Pica-Pau Materiais de Construção e Quarentena Burgers, Beer and Barbecue.
Apoio: Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H1 Chat Multiatendimento, Zap Pádua e BX4 Consultoria e Marketing. Apoio de divulgação: Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limites. Produção e apresentação de João Dias Júnior. Acesse paduacast.com.br.